pessoal, sejam bem-vindos, todos bem-vindos, todos e todas aqui nessa sala da Psicoblu, né? Essa sala um pouco diferente, mas que a gente já está tão habituado também. E que eu vou me apresentar, porque nem todo mundo assim, me conhece, acho que eu conheço a maioria das pessoas, mas nem todas, né? Então, meu nome é Kênia, eu sou psicóloga, psicanalista, sou sócia da Clínica Psicoblu, que fica em São Paulo. E aí a gente tem um projeto na Psicoblu que a gente desenvolve, muito interessado na formação de novos clínicos. E neste projeto, esse projeto contempla supervisões, conferências, jornada, né? A gente faz uma jornada de trabalhos, e outros grupos de estudo e outras atividades ligadas à formação. Então, além dos atendimentos, a gente se dedica também à formação, né? Normalmente de jovens clínicos, de quem está começando. E eu não faço sozinha, obviamente, né? Esse estudo é organizado por mim, pela Cida, que é outra diretora que está aqui também, e por uma equipe de coordenadores e supervisores, né? Que também fazem parte desse projeto, né? Dessa toada, assim, porque é uma coisa que não é fácil de se levar, né? E aí a gente, muito baseado na experiência, né? Na prática, esse semestre a gente resolveu falar sobre a técnica, né? Então, a gente que trabalha muito junto aos planos de saúde, né? Para quem não sabe, a Clínica Psicoblu atende muitos planos de saúde. A gente sempre se depara com essas questões na clínica, né? Nos atendimentos. Então, a gente resolveu falar nesse semestre, as conferências estão intituladas Questões sobre a Técnica e vão tratar de 4 temas. O primeiro deles é o pagamento, né, que a gente convidou o Leandro para falar para a gente. Depois o tempo, a transferência e a análise com crianças, né? Sobre o pagamento, nas supervisões, eu acho que a gente escuta muito e fica com algumas questões ressoando, né, o tempo todo nessa experiência, assim, nessa experiência da clínica, né? Então, por onde passa o pagamento através dos planos de saúde? E quando o paciente passa a pagar, como é que isso funciona, né? Eu devo lembrá-lo de pagar, se ele não paga? Mando mensagem, espero a sessão. E agora, ainda com essa coisa do online, né? Desse atendimento que já não é mais uma novidade para nenhum de nós, a gente ainda tem a questão dos boletos, dos cartões, né? E de outras coisas que podem surgir e atravessar a questão do pagamento, né? Então, eu acho que tudo isso nos convoca a inventar sobre a técnica, né? Sobretudo nesses tempos de atendimento online. A gente teve que se reinventar, né? Mas é uma invenção que não é uma invenção sem ética, né? E que a gente precisa ter em vista os fundamentos da psicanálise. Então, inventar, mas uma inventividade fundada nos fundamentos, né? Então, é isso que a gente vai tentar discutir nesse semestre. E hoje, quem vai coordenar aqui essa conversa, né? Que eu acho que é uma conferência, mas pela escolha do convidado, é uma conversa, né? Porque o Leandro mais conversa, né, Leandro? Tem esse jeito conversador, assim, e a gente gosta disso. Então, a gente chamou também o André, né? Que é supervisor na Psicoblu, que é psicanalista, e ele vai coordenar essa conversa com o Leandro. E espero que todos sejam bem-vindos aqui. E, enfim, passo a palavra para o André, para ele abrir um pouco o tema. E deixo com você, tá bom, André? Tá certo. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Bom, obrigado, Kênia, obrigado, Leandro, obrigado a todos que estão aqui presentes. Embora estejamos aqui nesse clima mais informal, de uma certa maneira, cada um nas suas respectivas casas e consultórios, consigo visualizar alguns rostos conhecidos. Então, fico muito contente de estar aqui. E, bom, ontem eu estava preparando um pouco o que eu iria introduzir e confesso que eu estava num mood, num humor assim, um pouco Woody Allen,
do tipo, tudo aquilo que você sempre quis saber sobre o dinheiro, mas tinha medo de perguntar ao analista ou ao Leandro. Então, vai ser uma coisa, enfim, mais light, mas espero que seja proveitoso para todo mundo. Então, vou começar lendo um pouquinho, mas é curto. Vou deixar a palavra em breve para o Leandro. Então, em seu texto, A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, Lacan discerne 3 níveis da ação do analista: sua tática da interpretação, sua estratégia no manejo da transferência e sua política do ser em uma ação sustentada pelo desejo. O pagamento em análise, quem paga? O analista paga com palavras na interpretação, paga com sua pessoa na transferência e, mais radicalmente, paga também no plano do ser. O analista, como pessoa, paga por suprimir o desejo de ganhar dinheiro e também paga por sua inibição de ganhar dinheiro. E o analisante? O analisante também paga. Mas por que ele paga? Para falar? A resposta mais trivial é que ele paga, pois esse é o trabalho do analista, paga para sua subsistência. Freud, no entanto, adverte que o tratamento gratuito aumenta bastante algumas resistências do neurótico. Então, haveria uma outra função do pagamento para além da banal retribuição por serviço prestado? Uma análise tem que ser cara? Ou, parafraseando Freud, o que custa caro na vida é não se livrar dos seus sintomas. Serviria o dinheiro para implicar o paciente, da mesma forma que nos implicamos de modo diferente quando jogamos pôquer com um palito de fósforos e quando jogamos apostando dinheiro? Serviria o dinheiro para retirar o analista da posição de filântropo desinteressado, para que o paciente não pense que o analista tem compaixão, pena do seu sofrimento? Serviria o dinheiro para pagar a dívida simbólica que se estabelece numa relação transferencial, onde o amor está em jogo? E quando o dinheiro não entra diretamente no manejo do tratamento, porque o paciente paga ao plano de saúde, quais as consequências? Bom, a gente vai ver um pouco onde a reflexão do Leandro vai nos levar. Jovens mulheres vendem sua virgindade em leilão na internet. Os valores pagos são astronômicos. Haveria algo que poderia escapar a essa mercantilização generalizada das relações humanas? Tudo parece ter um preço, exceto, talvez, o nada, a falta. É preciso que se pague caro pelo nada para fazer existi-lo. Os que se sacrificam, os mártires, fazem assim existir Deus. O preço da sessão da análise, então, faria existir o inconsciente? O dinheiro, ele é um objeto curioso. Perguntar para alguém quanto ela ganha por mês é indecente. Qual é o tabu? Como o sexo, ou no modo como nos referimos aos órgãos genitais, o dinheiro transborda o sentido, dando lugar a inúmeros sinônimos que não designam jamais o que ele realmente é. Din-din, cascalho, tutu, grana, bufunfa, pila, tostão, jaburu, trocado, e isso em todas as línguas. Do dinheiro, não podemos dizer nada sem afirmar o seu contrário, que ele é vil e nobre, ficção e realidade. O dinheiro separa e conecta os homens. Quando o atacam, temos vontade de defendê-lo. Quando o defendem, atacamos. Os historiadores nos dizem que as primeiras moedas datam de 3.000 anos antes de Cristo, marcada com uma imagem de Ishtar, deusa da fecundidade e da morte. Curiosa dualidade. Os vícios que associamos a ele sempre existiram, ganância, inveja, avareza, mas parece que eles os amplificam. Pascal Bruckner tem uma frase que eu gosto no seu livro Sabedoria do Dinheiro. Diz ele: falar de dinheiro é falar de si. Com o dinheiro, ninguém fica à vontade. Aqueles que acreditam detestá-lo o idolatram em segredo,
Os que o idolatram o sobreestimam. Os que fingem desdenhá-lo mantêm para si mesmo. Então, dinheiro, tótem ou tabu? Gostaria de terminar essa pequena introdução com um trecho da peça do Shakespeare, Timão de Atenas. Tem uma parte onde o Timão diz o seguinte: ouro amarelo, fulgurante, ouro precioso. Basta uma porção dele para fazer do feio belo, do errado certo, do baixo nobre, do velho jovem, do covarde valente. Ó deuses, por que isso? O que é isso? O ouro arrasta o sacerdote e os servos para longe do seu altar. Arranca o travesseiro onde repousa a cabeça dos íntegros. Esse escravo dourado ata e desata vínculos sagrados. Abençoa o amaldiçoado e torna adorável a lepra repugnante. Nomeia ladrões e confere-lhes títulos, genuflexões e aprovação na bancada dos senadores. É isso, o ouro que faz a viúva anciã casar-se de novo. Enfim, foi um pouco a maneira como eu quis introduzir esse tema do dinheiro, que é super importante no manejo do tratamento, e espero que vocês tenham várias questões também para a gente poder colocar para o Leandro e fazer dessa manhã uma manhã interessante para a nossa conversa sobre a técnica. Leandro, a palavra fica com você. Bom, primeiro de tudo, bom dia a todos. Eu queria agradecer a Kênia e agora ao André também aí pela apresentação, pelo acolhimento. Aqui está dizendo que tem 62 participantes, menos nós três, 59 pessoas. Eu queria agradecer essas 59 pessoas. Sábado de manhã vocês poderiam estar fazendo algo muito mais interessante, né? Enfim, mas de alguma maneira vocês se interessaram pelo tema, né? A Kênia não me convidou de graça, o André não aceitou o convite da Kênia de graça, eu não aceitei de graça. Eu estou usando o termo de graça porque a gente não faz nada de graça. A gente sempre faz algo porque a gente quer, ninguém faz o que não quer. Então, eu quero muito estar aqui, eu estou muito satisfeito. Esse é um tema que me toca muito, vocês vão perceber. E eu acho que o psicanalista ele tem que falar também, porque o psicanalista fica meio mudo atrás do divã, né, ou na poltrona. Esse cara não fala, é mudo. Não, ele está pensando intensamente. Ele fala pouco, mas ele diz o que precisa ser dito, e é isso que funciona a análise. Agora, quando a gente está entre colegas, eu vou falar muito e talvez dizer algumas coisas, espero que eu consiga, mas com certeza eu vou falar muito. Eu preparei uma apresentação com alguns tópicos. Como depois de 20 de março do ano passado eu fui aprendendo a fazer esse lance aqui, fui dando aula, fazendo um monte de coisa, eu acho que o chat funciona bem. Então eu vou colocar um tópico, conforme eu for falando, eu vou pondo os tópicos na sequência, tá legal? Ajuda a orientar o pensamento. E aí eu pediria que todo mundo guardasse as perguntas para o final, anotasse no papel, e depois a gente vai pondo no chat, vai digitando, e aí a gente vai falando o nome da pessoa, enfim, a gente vai discutindo, tá? Eu tenho certeza que as perguntas são a melhor parte, eu não tenho dúvida disso. Faz 25 anos que eu faço isso, agora em agosto. Então, eu aprendi alguma coisa, né? Essa coisa chamada psicologia primeiro e depois psicanálise, puta, é um mundo fascinante. Não tem jeito, né? Vai ser sempre assim, é assim desde o Freud, vai ser sempre assim, porque diz da gente, toca em algo da gente. E aí o dinheiro é interessante, né? Uma criança não sabe o que é o dinheiro. Né? O Piaget estudou lá, você mostra para uma criança uma nota maior, uma nota menor, ela acha que a nota maior vale mais. Né? Ou a questão do peso, né? Uma moeda grandona, uma moeda pequenininha, uma moeda de ouro, ela não sabe o que é ouro. Mas tem uma hora que a criança descobre o que é o dinheiro. Quando ela descobre, ela nunca mais esquece. Nunca mais, vai até morrer. E aí ela descobre que o dinheiro tem um valor real, concreto e um valor simbólico. Então, como nós vamos falar muito de dinheiro hoje, eu queria começar falando do pagamento. Então, quando eu fiz aqui o meu documento, eu pus assim, ó. Deixa eu copiar e colar aqui. Copiar. O pagamento e análise, está aqui, ó. Psicoblu, hoje é 6 de março, né, 2021. Então, eu queria começar falando de pagamento. Quando eu ponho pagamento em análise,
não é o pagamento no tratamento psicanalítico, a gente vai analisar o pagamento em análise. Então, vamos lá. Eu adoro contar historinha, tá? Gente, eu não consigo falar difícil, gente, lamento. Faz 25 anos que eu tento, eu estou desistindo. Eu só consigo falar fácil, parece que a gente está tomando cerveja, mas não consigo, desisti. Tentei, mas não adianta. Então, vou contar 3 historinhas. Eu adoro contar historinha. Historinha é que mais nos ajuda. Historinhas de divã, historinhas da vida. Eu conheço uma pessoa, ele é advogado, um rapaz jovem, né? E ele foi abrir um escritório. Ele dividia com as colegas, falou, está na hora de eu ter meu próprio escritório. E uma pessoa ofereceu um conjunto comercial bom de 40 metros. Pô, eu tô com esse conjunto fechado, você não quer pegar? A dentista da mulher dele, pô, pega lá, te faço um preço legal. Ele falou, mas eu quero ficar uns 5 anos. Não, tudo bem, vamos fazer um acerto, não precisa nem pôr imobiliária. Você faz um acerto aí comigo, você monta lá. Beleza, ele foi ver o prédio, a sala estava totalmente vazia, ó, não tem piso, não tem nada, só tem as paredes. Você faz do seu jeito. Beleza, aí a própria moça, a dona, falou, minha filha é arquiteta, quer que ela faça um projeto para você? Ela faz um projeto acessível, um preço acessível. Beleza. Aí ela fez móveis, tal, uma salinha de reunião, divisória, aquelas coisas, né, gente? Aí chegou ele falou, vou pegar um orçamento com o marceneiro. Chegou no primeiro cara, o cara pediu 48 mil. Não, mas ele falou, não, mas é só para fazer as divisórias, a porta, assim, uns vidros, tá? Armário, a gente usa muito armário, mas coisa assim, 48 mil, tá difícil, a madeira tá cara. Tá bom, eu vou pensar, tá? Ele foi em outro cara, 42 mil. Ele falou, mas não é possível, a sala tem 40 metros. Aí ele foi conversar com o pai dele falou, você lembra do seu padrinho que trabalha em Jundiaí? Eu lembro, ele é marceneiro, então, ele trabalha em Jundiaí, mas ele põe as coisas no caminhão e vem montar em São Paulo. Aí ele liga pro padrinho, olha que interessante. Ô, padrinho, aqui é o fulano. Ô, fala, fulano. Estou montando um escritório, parabéns, você é advogado, você merece. Ô, padrinho, o pessoal tá louco, o pessoal tá metendo a faca. Você acredita que eles estão me pedindo 15 mil para fazer isso? Aí ele mandou pro padrinho, né, por e-mail, né, o desenho, né, da arquiteta. Aí o padrinho falou, tá cara, madeira tá cara, né? Falou, cara, os caras estão me pedindo 15 mil. Não, eu vou ver o que eu posso fazer por você. Passa uma semana, o padrinho liga para ele e falou, 15 não dá, mas 18 eu faço. Te divido em 3 de 6. Pô, padrinho, você me ferra ainda, hein? Caramba, todo mundo, eu vou fazer por 18 com você, porque você é meu camarada. História 2. O paciente comprou um apartamento perto ali do estádio do Palmeiras, um bairro novo que montaram, um negócio gigantesco. Aí ele também chamou um cara de marceneiro. Gente, cuidado com os marceneiros, hein? A gente tem que aprender com eles como é que cobra, hein? Um marceneiro veio o rapaz, a hora que o rapaz entrou no apartamento, ele falou assim, quantos metros tem esse apartamento? Aí o meu paciente, sagaz, falou, uns 100 e pouco. O cara falou, não, isso aqui tem 200 metros. Falou que o olho do cara brilhava. Aí ele falou, então você vê, o que você precisa? Porta, piso, armário, banheiro, lavanderia, tudo. A gente faz tudo completo, fica tranquilo de primeira. Nós vamos aumentar o valor do seu patrimônio. Olha que malandragem. Nós vamos aumentar o valor do seu patrimônio. Meu mecânico fala isso quando ele me extorque para consertar meu carro. Leandro, eu não estou te cobrando caro. Eu estou te ajudando a preservar o seu patrimônio. Fala, pô, então tudo bem, porra. Por que você não me falou antes? Aí o cara volta, o olho do cara brilhando. Aí o cara volta uma semana depois lá, com uma pastinha impressa, lindo, né? Tá aqui o nosso orçamento, o projeto, parará, já está tudo incluso. Quando ele abriu, era 800 mil. Aí ele falou, não, deve ser algum engano, você me entregou a pasta errada, você imprimiu o documento errado. Ele falou, não, 800 mil, eu media 200 metros mesmo, falei para o senhor que era 200 metros. Aqui, 200 metros é 10 mil nesse bairro perto do Palmeiras, é 2 milhões, um apartamento de 2 milhões, o senhor vai gastar 800 de madeira? Aí ele fechou, entregou para ele e falou, não, obrigado. Então, vamos fazer uma coisa, o senhor me paga à vista? Falei, depende, eu te faço 400 à vista. Historinha 3 agora. Tem um colega que ele tem uma casa numa cidadezinha pequena aqui de São Paulo, perto da divisa de Minas. Eu já fui lá, uma casa boa, assim, eles chamam de condomínio, mas não é um lugar mais
distante da cidade, com um monte de terrenos de 1.000 metros, e o pessoal foi fazendo casas boas, aí ficou assim na cidade, o rico da cidade mora lá no condomínio, o delegado, sei lá, o professor, né? Mas não é um condomínio, porque não tem guarda, tal, beleza. Aí um dia ele estava lá fazendo umas coisas na terra, tal, aí o vizinho passa com 2 palmeiras. Ô, fulano, buzinou, bibi, ó, tem um cara vendendo palmeira lá embaixo, vai lá comprar, você pode pôr na piscina aí. Ele falou, putz, cara, eu acho que eu vou pôr mesmo, né? Pô, o cara tá lá embaixo. Aí ele estava mexendo na casa com um pedreiro. Então ele estava ajudando o pedreiro lá, carregando saco de cimento, tal, o cara estava cimentando. Aí ele falou assim para o pedreiro, eu posso pegar o seu carro? Ele falou, pode, ó, tá aqui a chave. Carro de pedreiro, gente, é um Del Rey com plástico na porta, massa, não tem vidro, não tem buzina, não tem um farol. É carro de pedreiro. Aí ele pega o carro, tudo sujo de cimento, vai lá embaixo, lá na cidade, e acha o cara lá num caminhão vendendo palmeira. Aí ele chega, né, tudo sujo, o cara olha, espera um minuto aí, acaba de vender a palmeira e tal. Fala, meu irmão. Ele, tá difícil, hein? Falaram que você tem umas palmeiras aí. Eu queria pôr 2 lá na minha casinha lá, cara, mas, ó, a situação tá difícil, pô. Que preço você pode fazer? Ele falou, eu tô fazendo R$700 2. Eu vendo de 2 em 2, 350 cada um. Mas eu planto. Você abre o buraco e deixa que à tarde eu vou lá e eu quero plantar, porque senão ela não progride. Ah, tá legal. Pô, mas só um preço legal. Ó, vamos fazer uma coisa. Ele olhou para um lado, te faz 300 as 2. Aí ele falou, de 700 você faz 300? Ele tirou os 300 pó. Pô, beleza. Valeu, cara. Ó, bateu no peito, camarada, hein? Aí o cara vai embora, tal. Aí ele vai para casa, acaba o serviço com o pedreiro vai embora, o carro dele é um Mitsubishi, deve valer uns 150 mil. Ele toma banho, põe a camisa Lacoste dele lá, aquela roupa de Dória, sabe? Aquela bermuda, aquele sapatinho de João Dória, fica lá bonitinho e tal. Aí chega o cara. Aí o cara olha para ele, olha para casa. Onde que é para plantar? Vai lá. Tem uma piscina aqui. Aqui do lado da piscina. Já abri os buracos, tá? Aí uma hora ele ficou perto, uma hora o cara olhou para ele e falou assim, essa casa é sua? Falou, pô, construí com dificuldade, mas é minha. Esse carro é seu? É. Pô, cara, você me enganou. Mas ele falou, como que eu te engano? Não, era para você pagar 700 paus. Então, gente, o que tem essas 3 histórias em comum? Esses marceneiros, né? Tem um monte de marceneiro e o cara que vende palmeira, o pagamento não tem relação com a mercadoria. Nenhuma relação. Qual é a estratégia? Quanto eu posso tirar de dinheiro de você? Então, se eu estou começando um evento de pagamento e eu começo com essas 3 histórias, eu estou sinalizando o quê? Nas entrelinhas, vocês devem estar sacando. Pô, o Leandro está dizendo para a gente que a gente funciona diferente. Deveria mesmo, deveria. Por quê? É uma coisa muito doida. Na nossa profissão impossível, eu estou pressupondo que aqui a gigantesca maioria sejam psicólogos e que se interessam por psicanálise, então eu vou usar esse termo. Na nossa profissão impossível, o dinheiro é um outro lance. O dinheiro é uma outra coisa, gente. É um outro lance, é uma outra coisa que eu vou tentar analisar. Por isso que eu estou chamando de pagamento em análise, tá? Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro tópico que eu defini, que, por sinal, o André também, curiosamente, falou, é esse aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro tópico. Quando falamos de pagamento em análise, quem paga? Pelo quê? Como paga? Isso é interessante. Quem paga? Você já deve estar pensando, mas o convênio, a criança é a mãe que paga, um dono de uma grande empresa, não é ele que paga, é a mais-valia que ele extrai dos trabalhadores. Tudo verdade, tudo isso que vocês pensaram é verdade. Então, por mais que a gente esteja tecnicamente na área de serviço, de uma prestação de serviço, inclusive, se você declara o imposto de renda, tem psicanalista lá, na categoria no catálogo de atividades, eu declaro como psicanalista. Eu sou psicólogo e depois psicanalista, tem lá o número. O governo fica cheio de psicanálise, não sei se é ciência, mas para a Receita Federal ela é assim, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que ela sabe muito bem o que vale a psicanálise. Então mas peraí, mas é um serviço, mas que serviço? Mas como que é esse serviço?
Eu tenho que provar? Como é que é? Aí, pior ainda, como disse o André, porra, meu, eu ainda tenho que abrir mão desse prazer de ganhar do outro, porque esses marceneiros que eu falei, esse rapaz da Palmeira, no final do dia, ele é o espertão, né? Puta, tirei 400 mil de um trouxa aí, um burguesão aí do apartamento. E o cara da Palmeira, putz, cara, 700 pau Palmeiras. Ah, cara, hoje eu tô bem. Hoje eu vou pegar minha véia lá, vou beber uma, vou comer. A gente não tem isso. Não que a gente não fale de dinheiro quando a gente chega em casa com a nossa esposa, com o nosso marido, namorado, não importa. A gente também fala de dinheiro. Mas é um outro lance. A gente tem que abrir mão de uma coisa ligada ao dinheiro. Então, resultado, quando a gente cobra, isso tem que estar em jogo, quando a gente recebe, isso tem que estar em jogo também. E quem paga tem que sacar isso também. Olha que interessante. Então, é muito louco a gente falar, puxa vida, mas caramba, então, como é que é? Gente de outra profissão falaria, vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Por exemplo, todo o marketing digital, vocês devem ter acesso a isso, né? Vocês são psicólogos. Ganhe mais dinheiro, tenha agenda cheia, consiga mais paciente, cobre mais caro. Em outra profissão, isso é lindo. Uma vez eu estava voltando de Londrina, no avião, que eu fui dar uma aula lá, e voltei, e eu fiquei do lado de 2 dentistas jovens. Eles eram do Nordeste, tinham um sotaque forte. Esse cara a viagem inteira falando disso. Putz, mas aí a gente precisa ver, porque o tratamento estético ele dá mais dinheiro. Aí como é que eu vou divulgar isso no Facebook, no Instagram? Uma questão de tirar foto, mas é questão do direito, mas eu preciso filmar. Eu pego. O pensamento dos caras era como ganhar mais. Aí a gente entra na psicanálise, isso não vale. O colega que faz, ele é diretor de arte, né? Ele é um web designer de qualidade extrema, ele faz trabalho para mim, eu tive que educar o cara, né? Marque sem compromisso. Para psicanálise não tem marque sem compromisso, é marque com compromisso, com você. Né? Ganha a primeira. Eu falei, não, cara, isso. Aí ele foi entendendo, falou, pô, cara, vocês têm um negócio super delicado com dinheiro. Eu falei, sim, exatamente. E eu falei, esse é um fantasma que pega na gente, porque nós somos uma sociedade, especialmente nós latinos, né, fundamentalmente católica, tem a questão da culpa cristã, de ganhar dinheiro ser difícil, né? E tem uma outra questão que eu vou falar no final, mas eu vou antecipar. Eu lancei um livro, né? Esse livro aqui, não sei se dá para ver. Esse livro é do meu pós-doutorado, a psicanálise no Brasil antes de Lacan, antes e depois de Lacan, né? Eu peguei os anos 70, só parei lá, e eu chego a uma conclusão que a psicanálise, como qualquer outro bem cultural de qualidade, ela chega pelas mãos de uma elite e fica restrita a uma elite. Então, a psicanálise tem um sintoma intratável desde o Freud, que é a psicanálise precisa chegar para 100% das pessoas, e não chega para 20%. E quem são esses 20%? Quem detém algum capital cultural, algum capital financeiro, algum capital social de relações, por conhecer pessoas. Então, é resultado. No livro, né, eu escrevo sobre isso, depois quem quiser me manda um e-mail, enfim, a gente dá um jeito de enviar o livro. Resultado, a psicanálise ela fica com essa questão, ela fica com essa culpa. Por exemplo, eu fiz mestrado e doutorado na USP, eu não fiz a graduação na USP. Eu fiz na psicologia, ia muito para a educação também, fui um pouco na filosofia. Gente, era muita culpa, todo mundo era de esquerda. Eu falei, nossa, não tem ninguém de direita aqui. Eu também, o meu pensamento é político, mais ideológico, é a esquerda. Tudo bem, mas não tem ninguém de direita aqui. Por quê? Porque quando você chega numa universidade como a USP, você percebe, eu estou no topo do topo, uma elite, você sente culpa, porque o Brasil não tem acesso a isso. E não é porque a pessoa não se dedica, etc. O sujeito não tem capital cultural, não nasceu numa classe social que permite a ele ter um lugar como a USP. Então, resultado, eu comecei a sacar essas coisas, falei, puxa vida, né? Aí, o que acontece na psicanálise? Por isso que eu quero falar tanto hoje de pagamento para vocês. Começam essas iniciativas, psicanálise na praça, psicanálise online, né? Psicanálise acessível, valor social, eu acho interessante isso, né? Eu quero indicar alguém, mas é valor social. O que é um valor social? O que é um valor social para o Abílio Diniz? 1,5 milhão a sessão. Então, é uma questão que interessa as pessoas, e não é à toa que nós estamos com 65 participantes. Por quê? Porque pega na gente. Cobrar, receber, ganhar, ter sucesso, fracasso. Então, eu queria trabalhar muito com vocês, pensar justamente nisso, né?
do que a gente poderia extrair a questão do pagamento em análise. Então, vamos lá. Eu peguei um exemplo cotidiano. Ontem eu virei jacaré. Tomei a segunda dose da vacina. Então, eu pus o segundo tópico. Olha só. A vacina contra o Covid seria um tópico análogo? Nos ajudaria a pensar? Então, olha que interessante. A vacina contra o Covid é uma coisa gravíssima. Sério, você pode morrer se você não tomar a vacina. Os laboratórios estão dando de graça a vacina? Não. Os governos estão comprando e negociando? A gente não sabe. Tem laboratório que faz um preço, olha que interessante, o valor social para países da África, por exemplo. Eu recebi a vacina do Butantan, lá do Coronavac. Eu ganhei de graça a vacina? É uma ilusão, né? A gente fala, eu ganhei de graça. Foi de graça, se for, não pagou nada. Último dia do mês, aí eu paguei R$2,50 de DARF. Então, quer dizer, não existe tratamento de graça. Vai no SUS, é de graça. Não. O SUS é algo que a gente deve defender com unhas e dentes. Não é de graça, você já pagou. Você só não está consumindo o que você já pagou, porque você paga os impostos. Mas eu não declaro imposto de renda. Cara, você paga imposto em gasolina, você paga imposto em tudo. A gasolina, saiu esses dias a composição, é 29% de imposto de ICMS e 14% de impostos federais. Como é que você consegue pôr uma gasolina sem pagar imposto? Então, você já pagou um imposto que deveria retornar sobre a forma de atuação do governo. Então, a vacina é um belo exemplo. Então, quando a gente vai num analista, é igual. Como é que fica o cara que faz a psicanálise na praça? Que é o que eu falo com meus colegas. Antes de falar que é impossível, os colegas que estão praticando isso deveriam falar o que a experiência diz. No meu livro, inclusive, eu trato um pouco dessa questão, e o pessoal fazia esse tipo de coisa no Rio de Janeiro. O pessoal tem alguns escritos nos anos 70, uma época de inflação, uma época de pobreza, né? Toda vez que um país entra numa ditadura, entra na pobreza, né? O Bolsonaro é um cara do grupo dos militares. Entrou militar, a inflação, preço sobe, pobreza, não tem jeito. O Bolsonaro só está repetindo o que a gente viu até 1985, hiperinflação, etc. Então, os caras se sentiam culpados por ganhar muito dinheiro com a psicanálise, então eles iam lá nas favelas, nos bairros populares e faziam ofertas. Aqui tem psicanálise em grupo, tem atendimento. E eles se davam conta que quem ia é quem tinha capital cultural. Era o cara que estava desempregado, mas ele estudou na universidade, o cara sabia do que estava. Ele sabia o que era psicanálise. Eu já fiz análise, eu estou envergonhado, eu não tenho como pagar. Então, olha que interessante, eu estou envergonhado, eu não tenho como pagar. Então, o Brasil, para funcionar, eu descobri que o Brasil funciona de um jeito, eu chamei Brasil com Z e Brasil com S. O Brasil com Z, ele emana um discurso para o Brasil com S, que é 80%, esses 20% emanam um discurso que o que é pago é melhor, você deveria pagar. Se você não paga, é porque você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, é porque você não trabalhou, você não se esforçou o suficiente. Então, o sujeito, a autoestima dele vai para baixo, ele acha, puta, se eu não pagar, não é bom. Então, aquilo que é público, a tendência é o discurso da mídia dizer, puta, isso não é bom, isso é fraquinho, isso é ruinzinho. E aí, resultado, tem um autor chamado Gessé Souza, ele trabalha esse conceito, né? Ele tem um livro chamado Elite do Atraso, que é muito interessante, e ele trabalha esse conceito como... Desculpa, gente, chegou alguém aqui. Ele trabalha esse conceito como um mecanismo de opressão. Então, não vou deixar só o pobre ferrado porque ele é pobre, ele também tem que ter vergonha de ser pobre. E aí, aquilo que ele consome é inferior. Vou dar um exemplo. Se vocês virem um BMW na rua, lindo, ó, Ferrari, não, vou exagerar. Uma Ferrari vermelha, linda, você fala, puta, que carro lindo. Aí você pareia o seu Celta do lado dele, para os dois no semáforo. Aí você olha para dentro. Olha que interessante a nossa cabeça de brasileiro. Você espera uma pessoa dentro da Ferrari dirigindo. Se ela não combinar com a Ferrari, o que você pensa? Você fala, nossa, mas não combina. Não combina o que... ela tem cara de pobre. Vocês lembram quando os médicos cubanos vieram para o Brasil? Vocês lembram? No governo Dilma? Um monte de gente fala assim, mas eles não têm cara de médico, eles têm cara de empregada doméstica, de pedreiro, são pretos. Olha que interessante. Olha como funciona o nosso Brasil. É só pegar qualquer declaração, tem na internet um monte de médico negro, né, com as cotas no governo Lula, os médicos de classes sociais mais baixas, via de regra negros, conseguiram subir,
e virar médico, os caras se formaram em medicina e trabalham. É uma dificuldade com o paciente. O paciente pergunta, mas você é médico? Sou, mas... Não, mas você entende? Entendo, sou médico, estudei na Universidade Federal da Bahia. Ah, tá. Percebe? Então, está dentro da nossa cabeça o que é bom, o que é ruim, etc. Então, isso é o que eu tenho defender no livro, é que isso vai chegar também, obviamente, na psicanálise. Então, qual psicanálise que é boa? A de R$400 a sessão. Que é igualzinho do médico particular. Por que a psicanálise começou cara lá atrás? Era um dos médicos, o cara falou, porra, eu tenho que ficar 50 minutos com o cara. Ah, bicho, eu vou cobrar o preço da consulta particular. Por isso que é caro até hoje. Por isso que é caro até hoje. Isso não existe, por exemplo, na fisioterapia. Vocês já foram num fisioterapeuta que custa R$400? Difícil. Eu vou no RPG, 120. Puta trabalho de qualidade. Por quê? Porque não tem esse fantasma que permeia a psicanálise no Brasil, que é trazida por uma elite, feita por uma elite, para uma elite. Depois de 1962, quando a psicologia se aproxima da psicanálise, e hoje toma conta da psicanálise, puta, aí mudou um pouco, mas antes não. Antes era legado da medicina. E aí, resultado da medicina tem uma coisa meio corporativista. Então, quando a gente pensa de dinheiro em psicanálise, tem que pensar dinheiro em psicanálise no Brasil. Como funciona esse Brasil com zero, tá? Agora, outra pergunta. Ok, eu falei R$400 agora, não falei? Aqui em São Paulo tem valores até mais altos que isso. Agora aqui, ó, o valor expresso de uma sessão representa apenas um valor numérico? O número de estudo? Ah, a sessão custa 400. Ah, é igual bom. A sessão custou 80. É igual ruim. Ou a sessão é paga pelo convênio, você já pagou antecipadamente e está desfrutando. É ruim. Ah, eu vou no SUS, lá tem psicoterapia no posto. Você pode ver que as pessoas falam postinho. Tem um termo na medicina, ele é médico de postinho. Nunca é postão. Ah, vou lá no postinho. Parece que você vai ganhar uma esmola. Então, gente, eu estou dizendo isso é imaginário, isso está dentro da gente. E a gente sofre por isso, a gente precisa enfrentar esse imaginário. O papel do psicanalista é ajudar as pessoas a ressignificar esse conjunto de imagens que rege a nossa percepção, a gente acha que é verdade. Então, quando eu falo aqui, será que é o valor mesmo? Será que é disso que se trata? Em janeiro, agora, eu fiz um teste. Um monte de gente que me pagava 150, falei, pensa no novo valor para 2021. Uns 5, 6. Foi interessante. Ô, Leandro, 180 tá bom, Leandro? Ô, Leandro, ó, eu pensei, ó, cara, isso aqui é muito importante para mim, vou te pagar 200, cara, você merece muito. Vários falaram, 160. Uma pessoa falou 155. Eu até brinquei agora, falei, você não acha que é muito, assim, dá para você pagar? Gente, se essa pessoa tivesse fodida, desculpa falar esse palavrão, mas não tem outro, eu atenderia ela gratuitamente, claro, eu não iria abandoná-la. A pessoa não lembra disso, não. Então, o dinheiro significa, para cada pessoa, muito mais do que um número. Mas não tem a menor sombra de dúvida. Que aí é uma dimensão, que é a dimensão simbólica. Então, olha essa pergunta que eu fiz. Então, já que a gente paga, olha essa pergunta que interessante. Por que dizemos sobre uma dívida de gratidão mesmo após a quitação da promissória? Uma pessoa te empresta dinheiro, fala, assina uma promissória. Você vai lá e paga, mas eu estou muito grata, você tem uma dívida de gratidão. Porque o psicanalista ele cobra para não ter dívida de gratidão. Não, você paga, você não me deve mais nada. Por isso que o Freud falava, lá o André falou, tratamento gratuito. O Freud sempre falava do analista homem, né? A paciente mulher que não paga não precisa transar com ele. E o paciente homem também não precisa entrar em nada de gratidão, nada homossexual. Não, você já pagou. Quanto que é? 100, 200, é 1.000, é 50? Pagou, acabou. Não somos amigos. Por isso que a gente cobra por sessão. Acabou a sessão, você paga. Mas não. Puta, mas ele me ajudou tanto. Ou o contrário, ele me lesou, desgraçado, roubou meu dinheiro. Percebe, então? Então, a gente tem que levar isso em consideração na relação entre os dois. O dinheiro simboliza algo. Simboliza para o paciente, sem dúvida, mas também simboliza para a gente, que é o que eu vou falar agora, então. Então, onde que começa esse tópico do pagamento na história da psicanálise? Já que é simbólico, blá, 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 onde que começa? Aí vem um detalhe que eu também falo no livro. O Freud era um médico de consultório particular, um médico liberal.
E se ele fosse um médico de postinho, como diz aqui no Brasil? Inventei um método, tratamento de neurose, no postinho. Acabou. Ele nem teria o dinheiro em jogo. Bom, gente, eu inventei um método, então agora a gente vai ter que formalizar, vamos oferecer para a população e vamos oferecer psicanálise no postinho. Então, olha que interessante. Tem um sociólogo que eu gosto muito e que eu cito aqui no livro, né, o Gessé Souza cita muito ele, que é o Pierre Bourdieu. Não sei se todos vocês conhecem, é ele que sistematiza, né, uma teorização sobre o capital cultural, o capital financeiro, o capital social. Então, ele fala, a questão estética é sempre ditado pela elite de uma cultura. Sempre ditado. Sempre. Aquela roupa que você vê na Renner, todo mundo conhece a Renner? Renner, Riachuelo, Pernambucanas, ela teve em Paris 2 anos antes, na alta costura em Paris. Aí eles ganham um pouquinho de dinheiro, sistematiza, a peça tá boa, agora vão para o prêt-à-porter, que é onde está a grana, que é na Renner. Então a gente compra na Renner e fala, puta, não é igual, né? Não é igual o quê? Não, é mais ou menos Renner. E daí que é Renner? É TC. Mas a custo... Não adianta, gente, a gente tem isso na cabeça. Tá, eu vou comprar na Renner mesmo. Você se desculpa, você pede desculpa. Te deu uma roupa, é da Renner, tá? É das Pernambucanas. Né? A minha esposa foi comprar uma cortina esse dia, ela falou, Leandro, eu vou comprar uma cortina na Riachuelo. Eu falei, mas e daí? Deve ser vagabunda, né? É só para pôr aqui num quartinho aqui do fundo. Olha que interessante, né? Não, quem vê ela parece que é uma bilionária, né? Falou, Leandro é casado com uma bilionária, nada. Pé de rato, pô. Quando a gente era pobre, a gente nem comprava na Riachuelo, nem na Renner. Mas aí você vai ganhando dinheiro, olha que interessante, você vai ganhando capital cultural, a estética muda, puta, eu vou usar gel no cabelo, preciso emagrecer, preciso fazer RPG, pilates, vou fazer um botox, vou tomar café decafeinado. Chega de escola, agora a cerveja é puro malte, é outro nível, cara, eu ganho mais. Percebe, gente? O capitalismo se alimenta disso. Então, olha que interessante, o Freud, que era um cara de uma elite relativa, eu fui no consultório dele em Viena, eu achei que fosse muito mais chique, falei, nossa, vou entrar num palácio, nada disso também, bem Vila Mariana, sabe, gente? Não é nada, um jardim, não é Vila Mariana, assim, que é legal, mas não é jardim. E aí eu pensei, falei, puta merda, por que esse troço ficou tão popular e tão valorizado pela elite? Por uma razão simples, é de uma qualidade extraordinária. A gente trabalha com ouro, um ouro artesanal chamado psicanálise. A elite não é boba. Pô, esse troço é bom, esse troço não é ruim, não. Isso aí não é modinha, não. Isso aí não é... Como é que é aquela... Cada hora tem uma moda, né? Foi autismo, inteligência múltipla, essa bobeira. Cada hora surge coach, essas besteiras aí. Não, psicanálise é fortíssima e não acaba. Por que não acaba? Porque a qualidade é muito alta. Quem passa por um processo analítico e chega a um bom termo, não importa que seja no convênio ou pagando R$400 a sessão, ele não é bobo, ele fala, putz, esse troço mudou minha vida mesmo. Então, onde que começa? Aí, vocês vão dizer, Leandro, começa com Freud. Então, vamos lá? Então, eu separei um trocinho aqui, ó. Olha que interessante, ó. Olha que interessante esse trechinho, que o André até citou o mesmo texto, todo mundo vai esperar que eu vou citar esse texto, é óbvio, né? Sobre o início do tratamento. O próximo passo a ser decidido no início do tratamento é o do dinheiro, dos honorários do médico. Um analista não discute que o dinheiro deve ser considerado, em primeira instância, como meio de autopreservação, de obtenção de poder, mas sustenta que, ao lado disso, poderosos fatores sexuais acham-se envolvidos no valor que lhe é atribuído. Lembrando, fatores sexuais, gente, fator sexual prazer, não é só genital erótico, como a gente rapidamente quer associar. Opa, dinheiro tem prazer. Eu vou dar dinheiro, eu vou negar, eu vou seduzir, eu vou falar que eu sou legal, eu vou falar que eu sou um canalha, eu vou falar que você é um canalha, eu vou falar que você... Gente, dinheiro é que nem casal. O casal, eu me amo, no churrasco, você comendo, eu estou alimentado. Vê na hora que eles separam como é que é. Eu quero aquele disco riscado do Chico Buarque. Mas para que você quer um disco? Para ele não ter. Só perguntar para qualquer advogado como é separação. Então, o resultado, o dinheiro, ele envolve muitas coisas. Aí vocês podem estar se perguntando, Leandro, como é que o Freud trabalha? Aí eu vou mostrar para vocês 2 livros aqui, ó, primeiro livro aqui e segundo livro, são 2 livros em inglês que eu comprei. Tem 6 livros sobre análise com Freud, eu já consegui 5, falta 1.
pessoas que fizeram análise com Freud. Então, eu vou falar esse primeiro aqui que é legal, que é o... Puta, é muito interessante. Como é que é o nome do figura aqui? Abraham Gardner. Ele era americano, aliás, judeu, né, tal, psiquiatra, e escreve para o Freud, oh, Dr. Freud, eu vou ficar em Viena, aí vou fazer análise com o senhor. Olha o que o Freud responde na lata, já na lata, assim. Meus honorários são 10, que é um dinheiro austríaco da época, 10 coroas por hora. Isso dá mais ou menos 250 por mês. Então, 250 são 25 sessões. Vocês concordam? Se ele cobra 10, dá 25. Gente, quanto que é 25 de um mês? Só teve 5 dias que ele não trabalhou, vocês concordam? Os domingos. Então, olha que interessante. Ô, doutor Freud, eu queria fazer análise com o senhor. Tudo bem, é 10 por dia, 25 dias, 250. Eu prefiro ser pago em dinheiro, não em cheques que eu não possa trocar por dinheiro austríaco, sei lá. Aqui fala coroas. Gente, na primeira carta. Não é assim, quanto você pensa, que número você tem. Não, na lata. Aí você fala, puxa, Leandro, tem algum outro? Aí você tem mais algum exemplo? Tem. Esse cara é um puta mala, puta chato. O Freud dá um puta pontapé nele, puta mala. Joseph Wirtz. Esse mala falou aqui uma coisa. Ele entra lá e o Freud dirige ele para uma cadeira. E ele aponta o divã e fala, é aqui que se aprende psicanálise. Eu vou fazer um livro disso, tá, gente? Vai ser um barato, vai ser pior que novela das 8. O Freud era uma figura. Ele senta na café, senta aqui. Aí ele mostra o telegrama, dizendo, você me ofereceu 1.600 por um período de análise, 1.600 coroas lá. Aí eu falei, tá legal. O seu dinheiro vai te permitir fazer 4 meses de análise comigo. Ok, fechado. Então, olha que interessante. Ele falou, eu posso gastar, beleza, 4 meses. Vocês perceberam que o Freud está dizendo, eu uso o dinheiro, né? Eu penso o dinheiro como uma estratégia de poder. Então, quando o Freud põe assim, não tem muito mimimi, vocês concordam? Aí, olha que interessante. Aí eu ponho algo aqui. Eu ponho mais um tópico. Então, esse poder destacado por Freud talvez se refira a um poder... desculpa, gente, eu não postei. Desculpa. Então, esse poder destacado por Freud lá na citação dele talvez se refira a um poder para manejar o dinheiro no tratamento, tomando como diagnóstico do paciente, certamente, sem dúvida, mas também do psicanalista. Então, o Freud fez isso. Quem já estudou um pouquinho de Lacan sabe que o Lacan partia do Freud. Por que o Lacan começa a cobrar por sessão? O Freud fala, não deixa grandes valores se avolumarem. A tendência é a pessoa querer não te pagar. Como que é quando um adolescente descobre que a sessão dele custa 200 paus? Uma criança fala, putz, tudo isso dava para comprar 10 videogames. Minha mãe é louca. Ou seja, ele não é bobo, ele é adolescente, mas não é bobo, mesmo criança. Tá legal? Então, olha que interessante. Na nossa provisão, o dinheiro diagnostica muita coisa. E eu vou propor um desafio agora, que é pensar ao lado de quem? Primeiro, do paciente. Vamos lá, então. Que é óbvio e que aí a gente precisa achar uma saída, que é o que eu quero tentar pensar junto com vocês hoje. Ó. Do lado do paciente, a sua relação com o dinheiro revela muito da relação com as coisas da vida, do peso e importância desse elemento, da relação com as pessoas, especialmente na relação transferencial com o psicanalista. Um homem vai sair com uma mulher vai sair com um homem. Vamos tomar um café, vamos no cinema, qualquer bobeira dessa. Quem paga? Como paga? A gente ouve muito isso no consultório. Ele não me pagou. Eu não deixei ele pagar, eu dividi com ele. Nossa, ela não deixou pagar. Nossa, meu pai sempre falava que o homem tem que pagar. Percebe? Então, o dinheiro diz muito de como a pessoa funciona. Então, a gente tem que estar atento a isso. Mas, Leandro, e quando não tem dinheiro propriamente dito, dessas análises na praça, no SUS, no convênio, também está presente o pagamento na relação. Não em dinheiro, mas de outra forma. Também esse elemento é previsível na hora de assinar a guia. Não, o cara não quer pagar a falta no convênio. Vocês sabem, vocês trabalham com isso. Eu não vou assinar. Mas, cara, nós combinamos. Toda terça-feira, 2 horas. Não, eu não acho justo. Eu não vim. Mas eu vim. Percebem, gente?
Por que a academia só existe, só aceita cartão de crédito por 6 meses? Quem faz academia sabe do que eu estou falando, né? Ah, estou meio gordo, vou fazer uma academia, eu vou puxar uns ferros. O que ele fala? Ah, você quer se matricular? Tá, preenche essa ficha, dá o cartão, 6 meses. Por quê? Gente, se deixar um mês, o cara não volta e não paga. Professor de línguas, a mesma coisa. Eu atendo muito professor de línguas. Esquecendo que o sujeito depende daquele dinheiro para sobreviver. Aí, resultado, aí vem a outra parte que o Freud também fala e que eu acho que a gente discute pouco, que é isso daqui, ó, que eu acho que é algo muito importante, que o Cláudio, que o André, inclusive, citou. Olha que interessante. Já do lado do analista, muitos aspectos concretos poderiam ser elencados. Como, aliás, Freud faz no mesmo texto. Olha, no mesmo texto. Parece-me mais respeitável e eticamente menos objetável reconhecer os próprios direitos e necessidades reais do que, como ainda é costume entre os médicos, desempenhar o papel do filantropo desinteressado, posição que não se pode, na realidade, ocupar sob pena de ficar secretamente prejudicado, ou queixar-se em alta voz da falta de consideração e do desejo de exploração evidenciado pelos pacientes. Então, o paciente não é um coitadinho, ai, coitado. Não, ele, vou explorar o outro. Dá para tirar uma casquinha, eu vou tirar sim. Ao fixar os honorários, o analista também deve considerar o fato que, por mais que trabalhe, nunca poderá ganhar tanto quanto outros especialistas médicos. Na época, a psicanálise era exercida só por médicos, por isso que o Freud usa o termo médico. Hoje, não. Hoje, claro que não, óbvio que não. Mas olha que interessante, o analista tem que pensar no dinheiro, sim, senhor. Então, o que eu falo para qualquer supervisionando jovem que vem fazer supervisão comigo? Ô, Leandro, eu estou começando, eu entrei lá na Psicoblue, ou entrei aqui na clínica tal. Aí eu falo, cara, o que é combinado não é caro. Você concordou com os valores que a Psicoblue colocou? Ah, mas eu acho pouco, porque o convênio explora e a Psicoblue tem os impostos. O governo... Eu falei, cara, mas é assim, se você aceitou, não é justo você descontar no paciente. Você tem que estar limpo dessa questão subjetiva. Porque senão também no seu consultório particular isso vai surgir. Percebe? Então o dinheiro tem uma dimensão que não está só do lado de quem paga, está do lado de quem recebe. Então, vamos lá, eu pus um outro tópico aqui. Nesse sentido, a sua relação com o dinheiro revela muito a sua relação com as coisas da vida, do peso e da importância desse elemento nas relações com as pessoas, e, claro, de como recebe o dinheiro do tratamento. Vocês notaram que eu copiei e colei, só mudei como recebe. Vocês leram um texto uma seção de um texto chamado Arruinados pelo Êxito, do Freud? Na verdade, é uma seção de um texto maior, tipos que aparecem na clínica psicanalítica. Ele fala das pessoas que não conseguem ter êxito. E receber dinheiro é uma questão de êxito. O sujeito, às vezes, sente culpa. E aí, mas aí aonde que ele trata isso? Aonde que ele trata? Eu tenho muito paciente médico. Aí eu pergunto para o cara, você tem consultório particular também? Não, eu trabalho no SUS, eu faço 10 plantões, e eu trabalho 4 horas por dia no hospital, e também eu faço acompanhamento em casa, tal, com uma pessoa que tem uma empresa de ambulância. Eu falo, mas por que você não tem consultório particular? Ah, muito difícil, tem que ter burocracia. Ah, mas você pode participar de uma clínica, você aluga um período. Não dá, Paraná. Aí eu vou espremendo, aí chega no ponto. Ele não cobra porque ele acha que não merece, que não vale. Porque nas outras modalidades ele não cobra. Ele aceita quanto a pessoa oferece. Você quer ser médico? É 1.200 o plantão. O cara ganha bem, é verdade. Fala, tá bom, tá ótimo. Na verdade, ele não consegue cobrar. Então, lidar com o dinheiro tem poderosos fatores sexuais envolvidos, para o paciente e para a gente. Uma vez eu fiz uma supervisão com o Contário Caligares, que também me cobrou 400 pau, e eu amaldiçoei ele uns 10 anos. Ele falou uma coisa, eu falei, puta, valeu os 400 pau. Ele falou, Leandro, eu não gosto de ganhar muito de um paciente só. Eu falei, como assim, Contário? Falou, cara, tem cara que vem 3 vezes por semana, precisa vir, o cara tá mal. E você sabe, eu cobro 400 pau, Leandro, já vai preparando aí. Ele falou, dá 1.200 por semana. Esse cara me paga 4.800 por mês, cara. Eu não gosto, eu fico muito preguiçoso, eu fico muito dependente. Eu achei muito honesto da parte deles. Porque isso ninguém fala, né? Você só fala de quem você cobra menos, olha como eu sou legal.
Agora, quando vem o preço cheio, você, puta, que legal, meu, hoje eu vou comer bala de goma à noite. Por quê? Né? Você também tem um máximo e um mínimo. Gente, isso é gozo, isso é lá que é gozo. Então, gente, não é porque eu estou falando isso tudo para vocês que nem um papagaio que vocês vão mudar. Eu estou tentando chacoalhar vocês, porque isso aonde que a gente trata? Puta, no divã 1 bilhão de vezes. Aí, eu pus mais esse tópico aqui, ó. Mais um tópico aqui para vocês, ó. Já estou finalizando, já vamos abrir para perguntas. Então, olha lá. No fundo, o manejo com dinheiro por parte do analista está ligado ao que pôde esmiuçar em sua análise pessoal sobre esse tema, sobre como lidou com o dinheiro na relação com seu ou sua analista e, naturalmente, do lugar que o dinheiro ocupa em sua dimensão fantasmática. Então, dinheiro, fezes, blá, 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 tudo que o Freud fala, tem a ver com o nosso fantasma, tem a ver com os nossos pais. Um pai que não conseguiu ganhar dinheiro, uma mãe que se sentiu frustrada porque largou a profissão para obedecer ao marido machista e cuidar dos filhos, uma mãe que foi impedida de ganhar dinheiro, um homem que nunca conseguiu cobrar, enfim. Dinheiro tem a ver com o nosso fantasma. Dinheiro tem a ver com amor. Né? Lembra da equivalência? Dinheiro, fezes, amor. Então, resultado, a gente não fala só de dinheiro propriamente dito, de um valor puro do número. A gente fala de um aspecto simbólico. Então, eu ponho mais 2 itens. Um último item que a gente provavelmente vai falar na discussão, que é, no Brasil, um recorte sociológico vale a pena marcar, acima da impressionante má distribuição de renda, sintoma permanente de nossa sociedade desde sempre. Então, se você nasceu no Brasil com Z, você vai fazer um curso de medicina e ganha 10 mil reais por mês de começo, que é o que ganha o Jovem Médico, ele fala, medicina não dá mais dinheiro. Tá terrível, cara. Pô, como é que eu vou viver com 10 pau, cara? Sou médico. Da família que ele veio, da classe social que ele veio, 10 pau não é muito dinheiro. Já o carinha lá do outro Brasil, lá onde eu estudei, onde eu dei aula, na escola pública que eu estudei, puta, quando o cara subia de 2 para 3, ele já era burguês. Puta, tô bem de vida. Aqui no ABC a gente fala bem de vida. Tô bem de vida. Comprei uma Brasília amarela. Lembra da música dos Mamonas? Eu tô na Vox. Pô, tô ganhando 3 pau. Cara, o cara fala de um jeito que eu falo mesmo, mas também o cara catava lata. Esse cara nunca vai ganhar desse, ele nunca vai ser médico. Por quê? Ele só conseguiria ser médico se ele estudasse que não condenado numa escola que não é a dele, porque a escola que ele tem acesso não fornece capital cultural para ele. Resultado, só por meio das cotas. E aí vocês entendem como tem um monte de gente contra as cotas. Por que será, né? Então a gente também tem que pensar no Brasil. Ah, eu vou ser psicanalista, eu adorei, eu vi na faculdade, gostei desse troço de Lacan, de Freud. Vai tocar num fantasma seu, vai tocar numa questão social também da gente. Gente, meu consultório é em Higienópolis, é um bairro judeu. Eu nunca atendi um judeu. Estou lá há 12 anos. Por uma razão muito simples. Eu não sou judeu, não tenho nenhum amigo judeu. Quer dizer, tenho 2. Eles não me encaminham. Eu não faço parte dessa classe social, gente. Essa é a verdade. Eu atendo um monte de migrante e imigrante. Falei, meu Deus, deve ser um sintoma neurótico meu que eu não tratei na análise. Um dia desisti. Falei, chega, vai, sou eu. Todo mundo que vem falar comigo tem um sotaque. Eu falei, mas de onde você é? Eu sou de Minas, sou da Bahia. É uma banda de migrantes, né? E aí eu queria fechar propondo um desafio para vocês, então, para a gente começar a nossa conversa. E eu espero que essa pergunta, a última, ajude vocês a pensar na prática de vocês, que é o seguinte, que é essa daqui. Como, então, incluir a questão do estilo, né, o manejo, né, do estilo no manejo, dentre outras, né, como é que a gente coloca a questão do estilo no manejo do dinheiro no dia a dia da sua profissão impossível? Como é que a gente transforma o dinheiro como mais uma parte do nosso estilo? Isso os livros não explicam. A gente tem que vivenciar a experiência, aprender e praticar. Eventos como esse é para a gente falar disso. Agora é vocês que falam. Obrigado, Leandro. Valeu pela conferência. Eu gostaria só de ressaltar, enfim, antes da gente abrir para as questões de vocês, para eu não ficar muito confuso aqui, a Kênia também ficou de ir pensando as perguntas para a gente conversar, mas eu queria destacar, antes de entrar no tema, mas destacar uma coisa também, acho que sobre o estilo do Leandro, e ele sublinha e destaca e fala isso várias vezes, o quanto que muitas vezes parece que a gente fala difícil para falar de psicanálise, o quanto que muitas vezes a gente
se defende atrás da teoria, se defende atrás dos conceitos, se defende atrás da erudição, principalmente na psicanálise lacaniana, eu tenho a impressão, mas enfim, acho que não é um sintoma exclusivo, e acho muito oportuno que a gente tenha a possibilidade de conversar, né, sobre um tema num estilo de conversa, num estilo de troca, num estilo de todos passamos por um impasse, né, e que a gente sabe que isso faz questão para todo mundo, isso não é uma coisa privada, e a gente precisa pensar esse objeto complexo que é o dinheiro, e principalmente, né, o dinheiro na psicanálise, que, como o Leandro estava ressaltando, parece que ele faz ressaltar, ou ele evidencia que o dinheiro na psicanálise ele é outra coisa do que só a subsistência do psicanalista, ou só o quanto que o paciente poderia pagar, enfim, quanto que ele recebe, quanto que ele pode pagar por uma sessão. E lidar com essa outra face do dinheiro, com aquilo que o dinheiro parece que, nas trocas sociais, esse valor ele vai sendo dissolvido, né? Trazer esse objeto, né, para a sessão e conseguir manejá-lo dentro do tratamento, se servir dele como um instrumento, às vezes, né? Para aumentar, para diminuir, para não pagar, para pagar mais, enfim. Saber que o dinheiro pode servir, muitas vezes, como um instrumento, né, para determinados momentos do tratamento, seja para o paciente começar a se separar do analista de fato e não precisar necessariamente eternizar a sua cura, né, ou para se implicar em determinados momentos, ou em determinados momentos de virada, onde o dinheiro parece que sinaliza, né, uma implicação nova no tratamento. Enfim, eu acho que o tempo e o dinheiro, que na verdade, né, são esses dois temas. A gente vai tratar isso na Psicoblue também, né, sobre a questão do tempo, mas no início do tratamento, no texto do Freud, ele vai falar, né, tem uma série ali onde ele pega o tempo e o dinheiro, né? E parece que se a gente neutraliza, né, a função do dinheiro e do tempo nas sessões, parece que a gente está neutralizando algo também do desejo do analista, né? É preciso saber, é preciso pensar essas questões, porque eles são instrumentos importantes para que a gente consiga, extrair alguns efeitos analíticos dos casos que a gente atende. Kênia, como estamos? Temos questões? Acho que ainda não, né? Mas o pessoal pode ir colocando no chat. Eu tenho sempre muitas questões que vão me pipocando assim. Leandro, obrigado pela sua fala. Acho que é uma fala que é isso mesmo, por conta dessa coisa prática. Isso vem muito presente, né? As questões que a gente vivencia. Eu me lembrei de uma passagem com a minha própria analista. E eu vou contar para vocês. Que uma vez eu estava na sala de espera, e lacaniano não tem essa coisa de fechar a porta, quer dizer, né? Abre a porta, fala, daqui a pouco entra outro, né? Não tem essa coisa escondida, né? E aí ela estava falando com um cara tentando resolver uma questão do telefone que não funcionava. Aí e eu lá escutando, né? Super assim já, né? Falando, o que será que a analista está dizendo? E aí ela discutia com o cara e tal, e hoje em dia tudo é no Viva Voz, né? A gente também pegou essa coisa do Viva Voz. E aí uma hora o cara insistia, olha, a senhora tem que comprar esse produto, porque esse produto do seu consultório, porque a senhora precisa dessa linha, a senhora precisa resolver isso, né? Aí uma hora ela já de saco cheio e falou assim, mas minha senhora, a senhora abriu esse consultório para perder dinheiro? Ela falou, sim, exatamente. Eu sei que nessa hora o cara não tinha mais o que falar, falou, bom, então se a senhora quer perder dinheiro, realmente eu não tenho mais o que falar. Aí conseguiram terminar a conversa e ela me chamou, mas aquilo ficou tanto que até hoje que eu fiquei pensando naquilo, eu falei, sim, ela é uma mulher bem-sucedida, ganha muitos reais por minuto, né? Porque os lacanianos ganham muito por minuto, mas eu fiquei pensando, sim, ela não abriu esse consultório, ela tem essa dimensão de que o analista não só ganha, o analista também perde. Né? E foi essa a resposta que ela deu ao cara, claro que ele não ia entender nunca, só que é só um vendedor de telefonia, né? Não tem obrigação nenhuma de entender essa subjetividade, mas eu fiquei pensando, sim, é isso, né? Aquilo me fez muito... lembro até hoje, porque é isso, quer dizer, a gente ganha, mas a dimensão do trabalho do analista é em que tem momentos que se ganha e tem momentos que se perde, né? E o que se perde também, né? Que se perde. Kênia, quer comentar? não, eu queria comentar isso e já comentar
e já comentar a pergunta do André, que já foi direto no que interessa. Já vamos direto no que interessa. Gente, eu vou usar uma frase minha agora, essa é minha, não é do Freud, eu, Leandro, falando. Como eu disse para vocês, faz uns 25 anos que eu faço isso, né? Eu tenho 55, comecei com 29, quase 30. Só há 10 anos, eu fiquei uns 15 sofrendo, faz uns 10 anos que eu tomei uma decisão, que não foi uma decisão consciente, né? Foi uma coisa de tempo lógico, ver, compreender, concluir. A hora que eu concluí, me deixou muito mais leve. Eu vou falar, ver se ajuda, para ver se ajuda vocês. Eu só tive leveza quando eu desglamorizei minha profissão. Vou repetir o verbo. Desglamorizei, que esse verbo não existe, eu que inventei agora. Ganhei muito mais dinheiro nos últimos 10 anos do que nos outros 15. Quando a gente tem uma relação leve com o dinheiro, gente, a coisa, eu não estou falando nada de autoajuda, espiritismo, aquele negócio do universo, nada disso. É uma coisa que a minha experiência ensinou. Você tem que ter uma relação leve com o dinheiro. Vou dar exemplo prático. Minha faxineira se aposentou. 60 anos, conseguiu aposentadoria no INSS. Falou, Leandro, vou cuidar dos meus netos. Não sei quanto tempo eu consigo. Ela falou, mas vou tentar. Falei, beleza, agradeci. Dei um presente. Eu pagava R$150 para ela por uma diária. Ela vinha 2 vezes, pagava R$300 na semana. Aí um colega me indicou uma pessoa que limpa o consultório dele. Falou, puta, Leandro, eu adoro ela. E ela é legal. Ela é que nem psicanalista. Ela fica quieta. Ela fala umas coisas interessantes. Cara, você vai te ajudar. Falei, legal então, né? Falei, já tem um plus. Ela chegou e falou, 200 essa casa, mais a condução, mais 27 de condução, 227. Dentro de mim, o que já? O obsessivo, né? O obsessivo quer ganhar, quer controlar, que ele é um coitado, todo mundo explora ele, todo mundo ganha menos ele. Uma voz dentro de mim falou, não, mas você pagava 150? Puta, gente, que paz que eu fiquei quando eu falei, cacete, olha o tamanho dessa casa, tem o consultório junto, o pessoal vai começar às 7 da manhã para 6 da tarde, você ganha isso numa sessão, larga a mão de ser medíocre, seu mesquinho do cacete. Falei, tá bom, fechado. Você percebe que a mulher trabalha feliz, eu estou super satisfeito com a limpeza, tal, mas tem uma coisinha medíocre que está me cobrando. Você é um trouxa, você está perdendo R$50. Então, a gente faz 200 anos de análise para lutar contra essa vozinha medíocre, que só envenena as relações. Só envenena as relações, gente, não ajuda em nada. A gente precisa ter gratidão, a gente precisa ter bom senso, a gente precisa saber lidar com o dinheiro, a gente precisa saber gastar. Quem tiver interesse de ver como Lacan gastava, tem um livro da namorada dele, chamado A Vida com Lacan, saiu pela Zahar, livrinho de 100 páginas. Gente, é muito interessante como Lacan usava o dinheiro. Claro, Lacan é um cara milionário, tudo bem, ele ganha muito mais que nós. Ele pegava ela e falava, nós vamos para a Itália comer uma lagosta, já comprei a passagem. Chegava lá, o cara estava esperando ele, doutor Lacan, o vinho já está reservado, só vai para o hotel, depois 7 da noite, a lagosta vai estar pronta, comia, dormia, no outro dia ele voltava. Falei, caramba, não é a lagosta, não é o dinheiro, não, o Lacan, ele queria entrar nas igrejas, isso não tem nenhum valor financeiro, eu quero entrar, ele não parava até entrar. Quer dizer, eu falei, puta merda, né? O que adianta o dinheiro se você não tem uma relação leve com ele? Então, eu falei só do desglamorizar, por quê? Olha a pergunta do André, que está aqui no chat. Em plano de saúde, o paciente pode sentir subjetivamente que ele está pagando, mesmo estando nesse caso, uma análise é possível? Que é o que todo supervisionando fala. Leandro, não dá para fazer análise em plano de saúde porque o paciente não paga, ele não perde gozo, blá, blá, blá. Eu não sei se eu concordo. Se eu tivesse lá na Psicoblu, lá com a Kênia, fechando meus horários lá e atendendo gente, não ia ser diferente do meu consultório. Eu só não ia falar de dinheiro, óbvio, mas eu ia falar do tratamento. Eu ia falar que ali o lance é outro, o buraco é mais embaixo. Você está vindo aqui para mudar a sua vida. Você não está vindo aqui só para receber uma coisa, malandramente, ter um ganho. Já paguei 800 pau no Sul América, eu tenho direito de explorar, vou ter um escravo meu, que é um médico, físio, fono. Não, isso aí já diz de você. Você topa falar disso? Eu não teria medo de perder o paciente. Leandro, mas nossa, então você é um cara elevado. Não, demorei para aprender. Eu tive medo de perder o paciente muitos anos. Só consegui depois da minha análise. E hoje eu entendo o Brasil, ou seja, essa malandragem que foi o plano de saúde, é que nem seguro de carro. Se você perguntar para o corretor de seguro, eles vão falar que estão matando as pessoas e levando o carro. E as estatísticas mostram que o número de roubo de carro não para de cair. Para o corretor de seguro, não fala, sua vida vale mais do que um carro. Os caras vão levar o carro e ainda te matar, estuprar sua mulher e sequestrar sua filha. Você fala, meu Deus, então faz um seguro que isso acaba.
Então, a medicina em grupo, que foi criada por médicos, falou, peraí, nós vamos explorar os hospitais, vamos explorar os médicos, vamos explorar os profissionais de saúde e os pacientes, e o paciente acha que ele está ganhando. Então, o resultado, tem uma malandragem em jogo. O analista não pode entrar nessa malandragem. Ele tem que achar algum jeito, alguma estratégia de sinalizar. Eu adoraria inventar isso. Ah, mas o cara não fica depois. Se for bom, ele vai ficar depois, ele vai dar um jeito de pagar, você vai discutir com ele, você vai inventar alguma coisa. Vai falar, querido, agora é entre nós aqui, vamos tirar o terceiro. Mas enquanto está o terceiro, a gente trabalha do mesmo jeito. Eu duvido que isso, gente, eu duvido que isso não funcione. Então a gente tem que enfrentar um fantasma dentro da gente. É questão de cobrar, é questão de dinheiro, é questão da gente também conseguir entender o Brasil, porque a gente também precisa entender como o Brasil funciona. O Brasil funciona assim, lá fora não é assim. Aí você vai para outro país e fala, porra, mas aqui é diferente. Então, se o Brasil é assim, o Lacan tem uma frase, o psicanalista tem que estar afinado com a subjetividade da sua época. Eu adicionaria um pouquinho no Lacan. O psicanalista tem que estar afinado com a subjetividade da sua época e do seu lugar. Qual será a dificuldade na Psicoblue? A transição quando termina as sessões cobertas pelo convênio. Legal, Aparecida, já respondi, óbvio. Eu provocaria vocês, tem que ser uma invenção, não sei como é que vai ser, tem que ser uma invenção. Não é possível que vocês não possam inventar nada, que vocês estejam paralisados. Não é possível. Aí você está se pondo também na posição de, coitadinha de mim, eu sou uma vítima do sistema, dos convênios. Leandro, eu posso fazer uma... Tem uma coisa interessante que aconteceu agora, porque na Psicoblue é assim, tem 18 sessões e pode ter, depois o paciente paga, né? Mas, durante um período na pandemia, os planos não cobriram. Então, quando veio lá há um ano atrás, os planos não estavam preparados e não já ofereceram esse atendimento online. Isso demorou uns 3 meses para os planos se adaptarem. Aí, nesse momento, o que a gente falou? Pessoal, é o seguinte, a gente pode continuar atendendo, você vai falar para o seu paciente que você vai cobrar a sessão, né, online. Você não vai atender, a gente não pode passar pelo convênio, porque a sessão presencial a gente não pode fazer, o online eles não cobrem, mas o paciente pode pagar. E aí foi muito interessante esse movimento, né, de ver, das pessoas ficaram assustadas, alguns falaram, nossa, mas tá todo mundo continuou comigo. Todo mundo quis pagar. E outros diziam, não, o cara não vai querer pagar. Você sabe como é que é, né? É convênio, né? Ele não vai querer pagar. Então, assim, eu nem vou oferecer, eu já vou atender de graça. Porque imagina uma pandemia, não sei o quê, né? E depois a gente foi vendo, assim, o cara que pagava, o cara que continua pagando, né? O cara que... Então, quer dizer, essa foi acho que entra nessa pergunta, uma transição, um modo de fazer, que eu acho que é interessante, porque aí coloca da posição, né, de cada um diante disso, quer dizer, você acha que esse paciente que vem do plano de saúde também pode pagar algo, né? Ou aquilo que você disse, ou eu posso cobrar algo, Sim, cobrar claro. algo, né? Sim, só para dar essa... Kênia, aproveitar um pouco a conversa, você falou, né, das 18 sessões, e, enfim, né, eu entendo, né, que o dinheiro, ele pontua, né, um limite, né, e uma outra maneira, como a gente estava conversando aqui também, né, de pontuar o limite, também tem a ver com o tempo. Então, sempre onde se supõe um tratamento ou gratuito ou pago por um terceiro, esse terceiro não tem, digamos assim, boa-fé ilimitada. Ele tem que estabelecer, então, um limite temporal, já que ele, né, enfim, ele paga por um lado, mas ele estabelece um limite de um outro lado na questão do tempo, ou do número de sessões, por exemplo, né? Então, já que, né, a gente vê, né, as equações do Freud, né, enfim, a merda, o dinheiro, o amor e etc., a gente vê que tem algo que vai se deslocando e que não precisa necessariamente se concentrar no dinheiro, mas é que o dinheiro ele é um representante de um limite e da falta. Existem outras coisas dentro de um tratamento, né, que me parecem que podem ocupar esse lugar eventualmente, né? Existem outras coisas que fazem limite e que fazem presentificar a falta do que necessariamente o dinheiro. O dinheiro, ele parece ser um universal nesse sentido. Ele é muito palpável e muito concreto a maneira como a gente perde e como a gente estabelece um limite, né, com o dinheiro. Mas ele talvez não seja a única maneira de fazer o paciente se deparar
né, digamos assim, com uma perda e com um limite, né? Sim, e aí a Kênia pegou o exemplo de uma pessoa que falou assim, não vou nem cobrar, é convênio, já está pronto na cabeça dela, ela não está ouvindo o outro. Uhum. Quando começou o 20 de março, eu fiquei com medo, falei, puta, minha profissão acabou, vou passar fome. Aí eu me dei conta que eu estava considerando o tratamento online como uma coisa da minha cabeça, da minha experiência também, eu já atendi umas pessoas de fora do país, umas 4, 5, e aí eu comecei pelo medo natural, fiquei com medo em 20 de março, o meu medo foi construindo monstros na minha cabeça. Aí ninguém vai dar blá, 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 vou passar fome, coitado de mim e tal. Hoje passou um ano, 20 de março está chegando de novo. Eu nunca atendi tantas pessoas, eu não tenho horário, eu indico, eu nunca atendi tanta gente. Falei, meu Deus, como a vida nos ensina. Então, a gente tem uma coisa na cabeça que a gente quer encaixar o paciente. Não, gente, deixa a experiência te ensinar. Eu acho que o paciente, quando ele faz... Eu também tenho convênio, tenho convênio da Mil. Um monte de coisa eu não me importo. Não, a Mil é se eu precisar de uma operação, tá? Não, tem que ir lá e pagar um médico. Onde eu fui no otorrino? Paguei 200 pau. O cara ocupou o meu ouvido. Ele me tratou o ouvido e ocupou o meu ouvido. Ficou falando 1 hora. Mas, Leandro, se as pacientes quiser transar comigo, como é que eu faço? E eu falei, meu Deus, eu vou comprar uma sessão desse cara. O cara ficou 1 hora comigo, mas é particular. Então, resultado, quem pagou o quê para ele? Eu paguei os 200 da sessão dele, não cobrei a minha. Eu devia falar, dá aqui esses 200 de volta para mim. Mas, então gente, é interessante como é que a gente transforma isso numa questão de estilo, porque isso pega, de novo, no fantasma. Olha a pergunta da Bruna. O que você pensa sobre essa imensa oferta de valor social? Gente, desculpa, eu vou ser grosseiro. Isso tem a ver com quem está oferecendo, gente. Gente, a gente tem celular, não tem? A gente amaldiçoa TIM, Vivo, Claro, sei lá eu, Motorola, sei lá eu. Esses caras, eles têm desde 100 mega lá, R$200, até o cara vai descendo, 10 megas, R$20, é aquele celular espírita, né, que o cara vai, põe a carga, mas todo pobre tem celular. Esse dia um paciente que é diretor de uma escola pública, né, uma creche, ele falou, antes da pandemia eu precisei fazer uma rede de celulares, eu pensei que o pessoal não tivesse celular, o pessoal tinha 3, 4 chip. Então, quer dizer, peraí, mas você tem uma escola pública de periferia, uma creche, todo mundo tinha celular, mais de um número. Eu falei, caramba, ele falou, eu montei um grupo tal para mandar os recados, aquelas coisas lá. Então, olha que interessante, né? A gente não pode colocar o outro na posição de vítima, de coitadinho, de desvalido. Mas, Leandro, você acabou de falar que o Brasil é uma porcaria nisso. Eu falei, sim, se você faz isso, você continua mantendo o Brasil nisso. Como que a Igreja Universal arrebanha os caras mais pobres, miseráveis? Ele fala, corta essa barba, corta esse cabelo, põe um terno, você é um homem digno, você é um irmão agora, você não é um miserável, você dá dignidade para o cara. Então, uma medicina mercantilista vai funcionar assim, não tem dinheiro, não paga, querido. Vai lá no SUS, que é uma porcaria. Tem médico que faz isso. A gente não pode fazer isso. Essa é a culpa que todo psicanalista tem de ganhar dinheiro. Puta, eu ganho dinheiro, mas eu trabalho com 20% da população. Como é que eu faço para chegar em 80%? Eu, Leandro, tento trazer para a minha praxis isso. Ô, Leandro, o que você chama de praxis? Aquilo que eu faço dentro do consultório, eu tenho um limite ético ali que eu vou trabalhando, e sempre que eu estou fora do consultório, eu sempre faço. Por exemplo, aqui, eu não vou ganhar nada. Ok, eu quero R$1.000 para falar. Não. Se fosse um curso de pós-graduação que a Kênia estivesse dando, se estivesse pagando, é diferente. Me paga minha aula. Eu sou um trabalhador. Ponto. Tem um humorista, filho de um humorista, acho que é Lúcio Mauro, que é um cara da Grande Família. Ele estava dando uma entrevista. Eu gosto muito de humor. Eu acho que o humor ajuda muito a psicanálise, humorista. Eu gosto de ouvir o humorista falar. E ele foi entrevistado num programa sobre humor na GNT e falou, você é um cara famoso, seu pai foi o Lúcio Mauro, que já faleceu, da escolinha do professor Raimundo, tal, você trabalhou na Grande Família, tal. Como é que é para você ser famoso, ser um ator? Ele falou, não, eu sou um trabalhador das artes cênicas. Eu faço o que tem que fazer. Então, quando eu falei lá de desglamorizar, eu deixei de ser, eu brinco, ideal de ego ideal, eu brinco, ideal de psicanalista ideal. Eu tive que fazer 200 anos de análise para sair dessa bobeira. Eu sou o cara top lá em Higienópolis e eu cobro R$400, se eu receber R$300, eu sou uma besta. Gente, isso não existe, gente, isso não é verdade, gente. Olha o país que a gente vive, gente. Nós somos uma profissão privilegiada, gente. Se a gente conseguir receber líquido R$100 de cada paciente,
você atendeu 10, são R$1.000 numa semana, 22 mil, 33 mil, 40, eu gosto de fazer essas contas. A gente ganha R$10.000 num mês. Gente, a gente faz parte de uma elite. Por que a gente fica nesse miserê? Por que a gente não pode ter uma relação mais leve com o dinheiro e ser mais eficaz, chegar em mais pessoas, fazer essa coisa tão boa, chegar para as pessoas? As pessoas não são bobas. Elas não comem, sabe aquele queijo Gouda do Carrefour, do Extra, sabe o Gouda? Não come porque é caro, não que o queijo é ruim. O queijo é excelente. De vez em quando eu compro um triângulozinho lá, R$12. Aí eu corto bem pequenininho, tomo com café. Se eu pego um palitinho, pronto, esse aqui é o de hoje já. Eu venho de uma família muito humilde. Minha mãe comprava a mandita, deve existir até hoje, né? Uma caixinha. A mandita era tipo R$12. Ela falava, ó, Leandro, essa aqui é do mês. Você vai comer uma por vez. Se acabar, você não vai ter mais, ainda vai apanhar. Eu falei, não, mãe, já entendi. Já fica tranquila. Hoje eu compro uma caixa e como sozinho. Ela está morta, eu falo, onde você estiver, ó, agora eu que mando, o dinheiro é meu, vou comer tudo assistindo televisão ainda. Percebe como o dinheiro tem um outro lance, gente? Vocês percebem? Gente, o dinheiro é parte do nosso fantasma, gente. A minha mãe, ela era benzedeira. Ela benzia mau jeito. Olha que interessante. Fiz 10 anos de análise para entender que eu sou um prosseguimento da minha mãe. Ela fala assim, filho, eu benzo, a pessoa chega com mau jeito, eu pego um paninho e fico falando assim, ó. Aí eu falo, volta amanhã, o cara volta 3 dias, eu acabo e falo, em nome de Santo Antônio, e eu dou o paninho para ele e falo assim, joga em água corrente, no rio, no esgoto, que vai levar a sua dor embora. E as pessoas voltavam sem dor. E ela falava assim, isso foi um dom que Deus me deu. Eu falei, mas o que você fala? Ela falou, esqueci, minha mãe me ensinou uma vez, esqueci. Mas como o que importa é a fé, ele acha que eu estou falando alguma coisa. Aí ela falava, gente, eu não posso cobrar isso. Mas por que não pode cobrar isso? Eu falei, não, porque isso é um dom que Deus me deu. E eu lembro que uma vez o cara deu tem a goiabada e tem a marmelada. Vocês lembram aquela marmelada de uma lata redonda? Ela aceitou, mas ela comeu com uma culpa. Até hoje, quando eu como marmelada, eu lembro disso. Falei, puta, é o demônio que está dentro dessa marmelada. Vou queimar no inferno. Hoje eu sou analista, qualquer coisa que eu falar, a pessoa também vai interpretar como algo que interessa a ela. Minha mãe não sabia, mas já estava sob a transferência. Falo, puta merda, eu achando que eu me libertei da minha família, avancei. Não, estou lá. Só não sou benzedor, mas eu aceito receber. Me pague dinheiro, se eu quiser comprar marmelada, eu compro. Vamos lá. Vamos ver aqui, aqui tem mais perguntas. Vamos lá. Dobrou os pacientes e todos pagando mais pontualmente. Viviane, verdade. Mais gente e gente pagando. As pessoas não faltam, né? Engraçado, né? Quando era no consultório presencial, era uma frescura, né? Agora acabou essa frescura e todo mundo paga. É verdade mesmo. A questão de cobrar ou não a primeira sessão. A dificuldade de falar o valor da sessão quando o paciente te procura desejando saber para agendar. Tudo a ver com a questão com a análise com dinheiro. Sim. Gente, Letícia Mendola tem que resolver na análise. Por que você não consegue enunciar? Você acha que não vale? Você acha que o cara não vai pagar? Ele vai embora e eu não vou conseguir pagar o aluguel, não vou conseguir pagar água, luz. Gente, precisa achar um jeito. Todo jovem supervisionando, eu falo, quem mora com você te apoia? Meus pais me apoiam, meu marido me apoia, minha mulher me apoia. No começo é necessário. A gente tem que aceitar que o tratamento é pago e que a gente deve receber por isso. Quem quiser levantar a mão ao vivo, quem tiver muito... Eu cobro a primeira sessão, já estou trabalhando e costumo falar sempre em investimento. Sim. Eu não cobro a primeira entrevista, tá, gente? Isso é uma decisão minha. Ô, Leandro, eu queria marcar uma hora. Quanto que é? Não, nós vamos falar disso. Não, mas quanto que é essa entrevista? Não cobro a primeira entrevista. Se a pessoa voltar semana que vem, ok. Aí ela paga já no final da sessão. Por quê? Eu gosto desse negócio de cobrar pela sessão, porque ela fecha a sessão. Pagou com a palavra, pagou com isso que o André e a Kênia falou que é perder gosto, que a gente perde, fazer análise é um puta saco, né? E, principalmente, pagou com o dinheiro, não me deve mais nada, não tem nenhuma dívida de gratidão, nada, pagou. E aí eu me viro com o dinheiro. Existem outras formas de pagamento simbólico com paciente de convênio, trabalhar a questão da falta com quebra de horário, por exemplo, combinar de iniciar a sessão 14h03. Isso pode fazer com que exista maior engajamento do paciente com o processo? Thaís, esse seria meu tesão se eu trabalhasse na PsicoBlue. Eu ia inventar um monte de estratégia ou de tática, como o André falou lá com o Lacan, cita, para fazer a coisa andar. Eu não iria ficar nesse mimimi de não me paga, coitado, paciente, eu sou uma vida. Gente, eu tenho uma vida só, eu não iria ficar nisso, não. Isso, para mim, seria um puta desafio. Leandro, fui sua aluna em Santo André. Meu Deus, você sobreviveu, coitada, desculpa.
Muito obrigado pela conferência de hoje. Cada palavra parece que foi para mim. Grande ensinamento, muitos insights. É que eu falo da posição de analisando, eu falo daquilo que eu não sei. Por isso que é legal. A forma como o psicólogo avalia o próprio serviço que presta, como se valoriza, também entra nesse lugar do aplicamento. Sim. Sim, gente. Eu acho que sim, gente. Eu acho que sim. Passou uma coisa pela minha cabeça, agora eu vou falar. Você chama o cara para o churrasco, né? Os casal. Vamos fazer um churrasco, 10 casais. Gente, eu compro a carne. Depois a gente paga, tá? Vou comprar a carne. Vocês trazem a cerveja. Que cerveja o pessoal leva? Itaipava, Skol. Aí ele quer o quê? Tem uma estelinha aí? Alguém trouxe uma estelinha? O cara estava no supermercado. Que cerveja você vai levar? Então, esse lance do dinheiro que a gente está falando é mágico. Gente, isso é da vida, isso é relação. Vocês já foram comer, beber, se embebedar num bar com 20 pessoas e o cara sai antes? Aí você fala, deixa 50 aí, mano, deixa 100 pau aí. O cara quer deixar 20. Esses dias eu fui para Campinas dar uma aula, a gente foi beber, o cara deixou 20 reais. Falei, puta, o cara deixou 20, o cara tomou 5 cervejas. Falei, pagou só uma parte, a gente vai cotizar outra parte para ele. Então, gente, vocês percebem, gente? Dinheiro não é uma coisa bonitinha, linda dentro da gente. Dinheiro é uma coisa complicada mesmo. Leandro, mais questões? Vai lá, André. Leandro, eu estava vendo esses dias uma conferência naqueles TED Talks, um cara falando, e se o dinheiro não fosse real? Enfim, falando de um experimento que ele fez com as crianças dele, jogando banco imobiliário com dinheiro de verdade, com dinheiro de mentira, enfim. E ele citava, né, que a Disney investiu bilhões numa pulseira que você usa quando você vai nos parques da Disney, onde aparentemente você só encosta, né, nos lugares e você pega então a orelha do Mickey, você compra comida, você abre a sua porta do quarto, tudo com uma pulseira. Enfim, e o cara falando um pouco que, por exemplo, depois que inventaram o cartão de crédito, as pessoas geralmente tendem a gastar 15%, 20% a mais do valor que tem, porque, enfim, a relação com a coisa muda, né? Então a pulseira muda a relação com a coisa, o cartão de crédito muda a relação com a coisa. E a gente, sempre quando fala de dinheiro em psicanálise, eu ouço muito, a gente acaba retomando um pouco, né, como é que o Freud fazia, como o Lacan fazia, como é que as pessoas que a gente, enfim, se inspira de alguma forma, né, faziam com relação ao dinheiro. A gente vê, né, muitas anedotas com relação ao Lacan e ao dinheiro, e sempre um pouco no estilo de que ele reduzia, parece que o valor simbólico do dinheiro e tratava ele meio como coisa. Empilhava na gaveta, pegava do bolso do paciente, enfim, deixava espalhado, não tinha um cuidado, enfim, essas mitologias sobre, né, o consultório do Lacan. Mas, enfim, né, me parece que sempre tem um pouco dessa dimensão de tirar o valor de agalma e trazer um pouco esse valor de coisa do mundo, essa coisa suja que está aí o tempo inteiro. Isso, coisa suja. Lava suja. Lava a mão que você pegou no dinheiro. Minha mãe falava isso. Você pegou no dinheiro, principalmente agora. Bom, onde as notas são cada vez mais raras. Eu queria perguntar, enfim, uma coisa que me passou um pouco pela cabeça quando eu estava vendo esse vídeo, se você acha que as transferências, os Pix da vida, né, desmaterializando cada vez mais a coisa, se ela tem de fato algum efeito, como é que a gente pode pensar isso, essa desmaterialização do dinheiro, e que aparentemente, enfim, né, é uma tendência meio sem volta, né? Enfim. Eu era super radical. Tem que me pagar em dinheiro. Quebrei a cara. 20 de março, minha cara foi esmagada. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, chamada Colette Soler, ela falou uma coisa linda, eu vou falar para vocês. Ela falou assim, foi bom o que aconteceu com esse negócio do online, foi bom. Os psicanalistas estavam muito acomodados, mas o problema é que vai acabar, porque a pandemia um dia vai acabar e vai todo mundo voltar para os seus consultórios e para o seu sono, vai todo mundo voltar a dormir. Né? Então, o psicanalista, o Lacan criticava isso também, ele tende a ficar acomodado, encher o consultório, ele ganha dinheiro, já fica mais gordo, já fica mais, não, já estou bem de vida. Quer dizer, ele vira um pequeno burguês, que é o que ele deveria criticar. Não é que ele não poderia ser, mas ele teria que ser um pequeno burguês no sentido de deter um meio de produção, que ele trabalha com saber, mas como é que ele faz para isso ser uma coisa distinta dessa loucura capitalista que nós estamos todos envolvidos? Por exemplo, eu recebo todo o dinheiro, agora não tem jeito, via Pix, eu não tenho Pix e os caras me mandam Pix, eu nem sei como funciona. O governo sabe quanto eu ganho. Claro. Você sonegava, Leandro? Sim. Sonegava tudo? Não, pagava. As pessoas me pedem um recibo, eu tento entender o que significa aquele recibo. Se eu acho ok, eu dou um recibo para a pessoa.
Então, resultado. Agora, esse Leandro que acabou de falar para vocês, eu não vou deixar o governo saber do meu dinheiro. Isso é o Brasil, gente. Em outros países, as pessoas têm outra cabeça. Não, tem que pagar imposto. Na Suécia, imposto é altíssimo, mas também volta tudo para a gente. O Estado é nosso inimigo. Então, quando eu vejo, eu estou nessa loucura, nessa paranoia. Eu também, aí, o que eu decidi? Eu vou montar uma empresa, uma Eireli, agora, a partir de julho, agosto, e vou ter uma outra relação com o Estado a partir do que eu ganho dos meus pacientes, dos meus rendimentos. O psicanalista ele tem que oscilar entre essa questão privada do dinheiro e essa questão do mundo da psicanálise. Enfim, aí cada um tem que achar o seu caminho. Deixa eu falar uma coisa para mim. Eu estou pensando aqui comigo, deixa eu colocar aqui para vocês. Tem uma tese que eu fiz no doutorado, eu acho legal, quem quiser pesquisar, eu estou escrevendo aqui, que é a minha tese de doutorado, que eu falo do tempo e do dinheiro. Foi na USP a tese, e está no banco de teses USP. Tá? É só jogar meu nome lá, eu fui orientado pelo Christian, jogar o nome do Christian lá, tem a minha tese. Essa tese vai virar um livro daqui a um tempo, enfim, e eu trato dessa questão do dinheiro, porque já em 2011 eu defendi a seguinte posição. Para o sujeito se tornar psicanalista, estudei psicologia, quero virar psicanalista, onde compra um divã? A primeira coisa não é comprar um divã, é girar algumas coisas na cabeça. A gente tem que saber mexer com tempo e com dinheiro, que não é tanto o tempo do relógio, também não é só o dinheiro aspecto concreto, mas o que o dinheiro significa para a gente, que foi um pouco do que eu falei hoje, mas principalmente a questão do tempo também. Porque me chama a atenção, e eu sei que vocês vão falar do tempo mais para frente, é muito legal que o Freud, nessas recomendações aos médicos, ele fala textualmente, eu vou falar de tempo e de dinheiro. Então, quando eu desglamorizei a psicanálise na minha cabeça, a minha profissão impulsiva, desglamorizei, falei, não, eu sou um trabalhador da psicanálise, decidido ainda, ponto. Mudou minha relação com o tempo e com o dinheiro. Por exemplo, eu sinto menos cansaço e atendo mais gente. Olha que interessante, né? Girou alguma coisa na minha cabeça. Uma coisa também. Fala. Leandro, não sei se, claro, você vai lembrar, uma vez você me convidou para falar numa jornada que você fez no ABC, né? Que era sobre justamente a psicanálise é para pobres, né? Era uma provocação desse tipo, né? Aí o Leandro falou, quando eu pensei em pobre, a primeira pessoa que eu pensei foi em você. Não sei se você lembra disso. Aí eu fiquei com isso, eu falei, nossa, preciso resolver isso, né? Mas, enfim, eu achei interessante ter ido a tudo isso, me provocou tanto que me fez até escrever um projeto para o mestrado, pensando nessas questões e tal, né? E aí, um dos casos e aí eu falei, a partir do Lacan, né, de como essa coisa da técnica fica desconstruída no Lacan. Quer dizer, então, assim, o Lacan, ele dá elementos para a gente para trabalhar com plano de saúde. Por isso que ele é tão maravilhoso. Por quê? Porque ele não tem essa questão de tantas vezes por semana, ele não tem a questão do tempo, né, um tempo pré-determinado. O pagamento também é algo que se coloca de outro lugar. Então, todas as questões da técnica psicanalítica que pertenciam a uma época e a uma sociedade, né? Elas são recompostas, reinventadas, releitas, né? Fizeram uma releitura, o Lacan, e isso serve muito para a nossa clínica no plano de saúde, né? Por isso que eu acho tão interessante a gente trabalhar com o Lacan. E aí eu lembro que eu falei de um caso, nessa coisa da análise, né? Claro que a gente está gravando, e aí não dá para falar muito de caso, mas eu lembro que tinha uma questão que eu falei assim, não quero levar como se a gente atendesse essa pobreza de dinheiro. Isso, né? Isso. Aí eu levei um caso de uma mulher da sociedade, assim, paulista, mora nos Jardins, como você disse, a gente está lá na Vila Mariana, viu, Leandro? A gente não está no Jardim. Eu escolhi de propósito. Na Vila Mariana. Escolhi de propósito. Foi de propósito. No Tatuapé. Então, assim, nos Jardins, com marido, super bem sucedido, mora no melhor bairro de São Paulo, acessa as melhores escolas, os filhos, nananã, ela vem fazer análise pelo plano de saúde. Num determinado momento, a gente acaba essas 18 sessões e ela fala assim, tá, vou passar a te pagar. E aí eu falo, ó, é X pelo plano, a gente tem aqui um valor, é X, um valor baixo, né? Porque a gente tem uma margem, assim, dessa coisa do plano, né?
E ela falou assim, mas por que que eu tenho que pagar tão pouco? Se as minhas amigas pagam R$ 400 a sessão de análise, né? E aí era uma questão da posição dela, né? Porque ela vivia sem dinheiro, mesmo tendo muito dinheiro, né? E aí era uma questão disso, de quanto ela podia dispensar para essa análise sem se endividar, né? Mas, assim, olha só como isso, assim, como tem como trabalhar com isso, mesmo a partir dos planos de saúde, né? E a pobreza não é essa pobreza quer dizer, a gente sim atende classe C e D, atende, mas também atende classe B, né? Também, então, a questão do dinheiro tem que ser vista a partir de cada um, né? Da sua posição de analista e da posição do sujeito, né? E agora a gente tem um tal de token, que é muito interessante, na Mil. Você deve, como você tem a Mil, que é assim, o sujeito, para passar em consulta, ele precisa dar este número. E você não tem ideia das confusões que acontecem com esse número. Né? Ontem mesmo supervisionava um caso de uma criança, e a mãe não tinha meio de passar esse token para a analista, não passava de jeito nenhum. Né? E aí eu sei que foi indo, a analista falou, olha, enquanto a senhora não me passar esse token, eu não vou atender a senhora me dê um jeito, eu não vou atender a criança, a senhora me dê um jeito de passar esse token, né? E aí a mãe se reposicionou, eu sei que passou por todas as instâncias da Psicoblu, esse caso, secretária, coordenadora, não sei o quê, e aí a analista falou, mas se eu ficar cobrando muito, ela vai reclamar. Aí a coordenadora falou assim, que reclame! E aí, né? E aí, o que aconteceu? Ela passou o token e se deu a análise. Então, assim, realmente é isso que você fala. A gente fica o tempo todo tentando fazer esses arranjos, né? Mas eles existem e são possíveis. Né? Então, mas esses arranjos é sempre uma negociação. O quanto você cede, o quanto você topa bancar. Não adianta, tem a ver com a sua análise pessoal também, entende? Com uma mudança de postura frente à vida. Eu fiz análise na época da inflação, né? Na época da inflação, a coisa aumentava toda semana, né? Às vezes até todo dia, na época do Sarney, né? E aí eu chegava para minha analista e falava assim, sei lá, 150, aí semana que vem, 160, 180, tá. Aí um dia eu olhei para ela e falei assim, por que você deixa eu definir o valor? Eu percebi, sou eu que defino, eu pego um índice, mas sou eu que defino. Ela falou, mas você não gosta de estar no controle em tudo? Falei para ela, quanto você cobra? Aí me ferrei, né? É 250. Então vai ser esse valor agora. Você vai dizer o valor. Gente, eu nunca mais consegui chorar desconto depois disso. Nunca mais. Falei, puta, eu sou um obsessivo patético, deprimente, medíocre, né? Não, como se eu estivesse ganhando milhões. Né? Não, fiz aquilo, mas eu ganhei milhões. Não, uma coisa patética. E aí vem a pior parte, né? Eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto depois disso, quando minha relação com o dinheiro ficou mais leve. Falei, caramba, muito mais leve, gente. Caixão não tem gaveta, você vai morrer e não vai levar dinheiro nenhum com você. Então, resultado, a gente tem que se reinventar com a questão do dinheiro, com a questão da cobrança e com a questão do pagamento. Eu espero ter deixado isso para vocês. Se eu deixar, eu estou satisfeito. Cláudia Leone, relação transferencial com os pais que acontece também pelo pagamento? Sim. Precisa pensar também o pagamento dos pais, precisa escutar bem os pais quando atende criança. Tá? A criança quer pagar com outra coisa, com bala, com chiclete, Eu tinha um menino que trazia meio bis para mim, ele comia metade, embrulhava a metade e me dava. Eu divido com você o meu bis, um barato. Transferência do psicólogo em relação ao pagamento, deixou assim, tá ótimo, legal. Legal, gente. Posso colocar uma última, Kênia, para a gente... Vamos lá. Então, Leandro, estava pensando, né? Enfim, assim como, né, principalmente na formação do psicanalista, muitas vezes a gente não tem um percurso determinado, como temos em outras formações da psicologia, né? E o quanto que seria muito mais fácil, né, que dissesse, olha, são 15 anos de formação, tá? É só 15, pronto, acabou, você está formado. Enfim, você já estaria até mais aliviado que você veria um fim. Você sabe que tem alguma coisa da formação que parece que é perpétua e que deixa um certo impossível no horizonte.
E a mesma coisa também, né, com pagamento. Seria muito mais fácil que alguém dissesse assim, a média do pagamento é essa, ou que alguém dissesse quanto é que o analista deveria cobrar e que você pudesse se livrar, né, da questão ética que implica, enfim, você definir, às vezes, um valor para cada sujeito. Enfim, é claro que levando em consideração, né, uma série de coisas. Então, eu acho que esse impossível da formação, esse impossível que está em jogo na formação, esse desconforto de ter que lidar com isso, ele também, né, se inclui de uma certa maneira do dinheiro, porque é você quem tem que dar uma resposta a isso, não tem ninguém que vai dizer o quanto você deveria cobrar ou quanto você não deveria cobrar, não tem nada que regule, digamos assim, do ponto de vista burocrático, né, a sua atuação. E acho que isso, obviamente, né, coloca a implicação do dinheiro, né, num outro patamar, enfim, que é, obviamente, né, que acaba fazendo com que toda a neurose do analista seja inflamada e, por isso, obviamente, né, deva ser tratada, né? E também, né, acho que tem uma coisa também que eu gosto quando penso na questão do dinheiro, é ver o quanto que tem uma série de elementos dentro da teoria psicanalítica, né, sobre dinheiro, não sobre dinheiro diretamente, mas, por exemplo, crise, a noção de crise financeira e crise psíquica, investimento libidinal, investimento bancário, né, dívida, né, a dívida do neurótico, enfim, tem elementos, digamos assim, do mundo financeiro que transpassa, né, como metáfora, de uma certa maneira, também para o mundo da psicanálise, né? Não, eu estou aqui pensando enquanto você fala, a mídia, eu tenho refletido muito sobre esse assunto. A mídia, ela quer te ver sempre inflamada. Se você estiver em paz, ela não vende, né? Não vende jornal. Hoje nem existe mais jornal. Hoje é clique, né? Ela não tem o seu clique, ela não tem sua atenção. Então, ela quer ter, o mundo vai sempre acabar, né? É só ver a questão do Covid, né? Sempre o mundo vai acabar, né? E aí, essa questão do dinheiro vem muito na mídia. Estamos em crise, barará. Gente, quem não perdeu um centavo de 20 de março até hoje? 35 milhões de aposentados, 12 milhões de funcionários públicos. Os caras não tiveram nenhuma redução. E tem 31 milhões de carteiras assinadas que aí tiveram alguma redução, tá, ok, tá, mas, gente, essas pessoas, elas não podem dizer, a pandemia, eu estou passando fome, não. 68 milhões, parece, de pessoas receberam R$600 para comer, e comeram. Tanto que o preço da comida no supermercado explodiu, por quê? Porque era um monte de gente comprando comida, o cara usava para comer. Então, eu acho, André, que também o psicanalista, quando ele fala do dinheiro dele, ele também precisa levar em conta isso. Como é que ele passa de uma dimensão muito íntima para uma dimensão mais social, né? O que é caro, o que é barato, Por exemplo, esses 2 livros que eu estou lendo, aliás, eu já li, pedir para me colocar, gente, mas eu não vou colocar porque eles são em inglês, eles são difíceis de achar. Quem tiver interesse, me manda um e-mail, depois eu mando para a pessoa. Mas o pessoal falava muito de comunismo com Freud. Olha que interessante, o Freud falava muito do Reich. Uhum. Mas, Freud, como é que os mais pobres podem ter análise? Ele falou, eu tenho um discípulo, Freud brincava, que estuda isso, que é o Reich, mas ele é muito ligado com comunistas, esse negócio da União Soviética. Aí o Freud fala, eu sou um pequeno burguês, eu estou satisfeito. Eu acho que o Freud votaria no Novo aqui no Brasil. Eu fiquei pensando, falei, Freud não votaria na esquerda, ele votaria no Novo. Mas, claro, o Novo purificado, essa coisa liberal, Estado mínimo. Eu falei, puto, o Freud é meio social-democrata, não seria no PSDB. Ele estaria mais para o Novo. Quer dizer, um homem que não dependesse do Estado, blá, blá, blá. Então, eu acho que o psicanalista também tem que se livrar disso. Por quê, André? Tem um detalhe, nós temos um pecado de origem. A psicanálise veio da medicina no Brasil. Os primeiros 30, 40 anos era só médicos. E aí a medicina, por que ela é de elite no Brasil, medicina, engenharia e direito, né? Eu trabalhei na Pirelli quando eu era moleque, eu tinha que chamar meu chefe de engenheiro Manuel. Todos os engenheiros eu chamava de engenheiro. O porteiro não chamava, o porteiro chamava de Zé. A mulher da faxina chamava de Maria. Agora, engenheiro, não, eu sou engenheiro, você não é. E o advogado médico doutor, né? Advogado doutor, sem ter feito doutorado. O cara não fez doutorado. Então, resultado. A psicanálise tem essa coisa, mas você é doutor, então você tem que ganhar bem. O doutor é assim, o médico está sempre satisfeito porque tem sempre o médico que ganha mais que ele. Então, como eu atendo muito médico, eu aprendi. É médico do postinho e médico do trabalho. Essa é a ralé. Lá embaixo. Assim, esse é médico do postinho, médico do trabalho. Aí depois vem o clínico geral. O clínico geral é tipo um ferramenteiro, né? Um peão mais elevado.
Aí vai subir, não, o cara conseguiu fazer especialização, o cara é dermatologista, tal. Aí depois tem outro patamar, que é perto do Olimpo, que são os cirurgiões. Aí o outro patamar é o cara que é chefe do cirurgião, aí é perto de Deus, né? Então, resultado, isso também fica dentro da gente, sabe, André? Se eu não cobrar R$400 como contábil Caligares, eu não sou bom. Puta, a gente não pode cair nessa. Isso é muito Brasil, a gente tem muito isso na nossa cabeça. Por exemplo, na Alemanha, tem um monte de cara que tem ensino técnico. O cara não está nem aí. Eu falo, sou eletricista. Ganho 4 mil euros, e o engenheiro ganha 7 mil euros. Aqui o eletricista ganha 2 pau, o engenheiro ganha 20. A gente tem uma coisa do Brasil, que é o que eu tentei falar no livro, que impregna as nossas relações, nosso imaginário, a nossa percepção. A gente começa a achar que isso é verdade, a gente tem que se desapegar disso. Eu acho que isso tem que ser tratado na análise. Muito bom, muito bom. É isso, Kênia, podemos concluir? Sim, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Eu só queria fazer mais uma observação, que o Leandro falou desse caso de um dos livros em inglês, e o cara faz uma análise pré-paga, né, Leandro? Ele fala assim, eu tenho 400 não sei o quê, coroas. Então, quer dizer, o Freud aceita uma modalidade pré-paga de análise, né? Isso, o Freud não está nem aí. Tá bom, você vai ficar 4 meses. Pois é. Esses caras alugavam quartos de pessoas que falavam inglês, né? Um falava alemão. Gente, então, o cara ficava o dia inteiro e fazia uma sessão por dia. Eles contam o que eles faziam. Eu ia no lugar tal, eu sei porque eu já fui para Viena, e eu lembrei, falei, puta, eu passei nesse lugar. O cara ficava lendo, fui na biblioteca, ficava estudando psicanálise, e fazia uma sessão por dia de segunda a sábado. Aí ele voltava para os Estados Unidos e falava o quê, gente? Fiz análise com Freud. Fui analisado pelo doutor Freud. Minha sessão é tanto. Vai virar um livro, tá, gente? Daqui uns 2, 3 anos vocês vão lembrar. Então, acho que se as pessoas se interessarem por um dos seus livros, também podem entrar em contato comigo, que a gente faz essa... Né? Ou você, se quiser deixar seu e-mail também. Vou deixar o e-mail também, ou por você, tá? Peraí, deixa eu colocar aqui. É só me escrever, e aí eu dou um jeito, eu mando pelo correio, enfim. Dá para fazer. Então, acho que é isso, né, André? É isso, valeu. Agradecer muito o Leandro, o André também, por ter nos inspirado aqui, né, nas questões, e o Leandro por essa conferência que fez a gente ainda querer mais, né, entender sobre o pagamento, sobre o tempo, né, vamos tentar discorrer isso nesse semestre. Muito obrigada, e obrigada a todo mundo que participou, e bom final de semana para vocês. Gente, muito obrigado mesmo, Kênia, André, todos vocês, 66 pessoas, fiquei muito satisfeito com o desenrolar da coisa, eu espero ter contribuído aí para a formação de vocês. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu, Leandro. Obrigado, Kênia. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Boa tarde.